Disse aqui que o tráfego tá não sei o que. Bom, agora sim, agora estamos ao vivo. Pessoal, boa noite. A gente está aqui na nossa Pense na Quarentena. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live semanal que a gente faz aqui na página Pense a Grátis, em parceria também com o Jornal Independente. A gente está transmitindo a live no Facebook, no meu Facebook pessoal, Vitor Fernandes, no Facebook da Pense a Grátis, no Facebook do Jornal Independente e também nos canais do YouTube do Jornal Independente e da Rede Popular. São todos amigos nossos, parceiros nossos. E hoje a gente está aqui com um convidado, né? Eu acho que alguns já conhecem, eu estou sempre aqui. A gente está com um convidado aqui que é o Vini Oliveira. Para mim é um prazer estar com ele. Ele foi meu aluno no ensino médio, hoje é um chargista aí, famoso, reconhecido. Então vou passar a palavra para ele se apresentar rapidinho, depois a galera se apresentando também. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todo mundo aqui que está presente, né? O Rafael, o Jacques, o Vitor, meu ex-professor, né? Agora amigo. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui do debate, desse apanhado histórico que a gente vai fazer sobre a China, debate sobre a atualidade da China no mundo e tudo mais. Queria mandar também uma saudação para os alunos aí do André, que é um amigo nosso aqui próximo, de Urucânia, que vai estar assistindo a gente aí durante a live, durante o debate. Enfim, espero poder contribuir aí com a participação. Beleza. Alô, travou aí, Vitor? Opa! A gente dá continuidade, aqui é o Vinícius, sou professor de História, beleza? Espero contribuir aí bastante para a nossa discussão, para a problematização de um tema tão importante nesse cenário geopolítico mundial. E é isso, vamos que vamos. Passa aí a bola para o Rafa. Vamos lá, então. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal que está agora, o Vini, o Vitor, o Jax. Meu nome é Rafael, né? A galera que acompanha a live já sabe. Professor de filosofia. E a gente tinha prometido essa live faz umas 2 semanas, né? Que a gente estava tentando trazer essa pauta. Ela é importante pra caramba, não só para a gente poder desmistificar alguns conceitos que no debate público estão absurdamente misturados, como também para levantar a bola, enfim, do palco geopolítico que se desenha entre China e Estados Unidos, com algumas previsões, né, da China ultrapassando os Estados Unidos como principal potência econômica, e ver o que isso pode ressaltar também para a gente aqui no Brasil, né? A gente não é chinês, a gente não é norte-americano, a gente está na rabeira desse problema. Não sei se convém torcer para um lado ou outro, mas vamos tentar entender isso hoje. Beleza, gente. Tive uns probleminhas técnicos aí, que de vez em quando acontece de qualidade da internet. Aí voltei, as pessoas já estão até acostumadas já. Gente, esse assunto é muito bom. Foi sugestão, inclusive, de um seguidor nosso, alguns seguidores nossos. É um assunto que a gente adora, então, enfim, foi um prazer. É um prazer falar sobre. Aí a gente teve essa ideia de trazer até o Vini para poder discutir com a gente, justamente por ter uma divergência. Publiquei meu texto lá sobre China, ele também tem a postura dele, a gente foi discutindo. Pô, então vamos discutir publicamente isso aí, que vai ser legal. Gente, então a gente está falando da China enquanto nova potência global. Vamos fazer um rápido apanhado histórico aqui. A gente tem Jacques, historiador, Vini também, que já estudou bastante história. Como é que você vê, Jacques, a questão da Revolução Chinesa, no período aí até Mao Tse-tung, né, até a morte de Mao em 76? Como é que foi esse processo? Como é que você vê isso? Então, primeiramente, boa noite, povo. Vamos lá. Para a gente tentar compreender a China e tentar compreender o porquê o Mao também ele é muito criticado, a gente tem que entender o processo, né, que antes do Mao chegar ao poder ali em 1949. A China ela passou pelas mãos da dinastia Manchu do século XVII até o século XX, né, então foi muito tempo. No século XIX, ela sofria muitas intervenções de ações imperialistas no seu território, com a Inglaterra, a Alemanha e até mesmo o Japão, e ela tinha os opositores da dinastia Shang. Ali em 1905, né, o Sun Yat-sen ele vai fundar o Partido Nacionalista Chinês, né, que é chamado de Kuomintang. Depois ele vai chegar ao poder, mas esse partido ele era um partido reformista, não era um partido revolucionário, então era um partido de características burguesas, tinha uma grande quantidade de lideranças burguesas coordenando esse partido, mas enquanto o Sun Yat era vivo, ele conseguia ali administrar as relações diplomáticas com o Partido Comunista Chinês
que foi fundado pelo Mao lá em 1921, beleza? Então, Mao Tse-tung, ele funda o Partido Comunista Chinês, eles têm as suas divergências ideológicas a respeito da maneira como eles deveriam conduzir o país, e depois, com a morte do Sun Yat, o Chiang Kai-shek assume o poder, adotando umas medidas mais enérgicas, né, de combate, ali, de enfrentamento aos integrantes, às lideranças do Partido Comunista Chinês. Beleza? Então é interessante a gente ter isso em mente. Vai rolar uma guerra civil ali, muitas pessoas acabaram morrendo, né? Teve lá o massacre de Xangai, liderado ali pelo Chiang Kai-shek, onde muitos camponeses comunistas vieram a óbito, né? Foram mortos pelo comando de Chiang Kai-shek, só que muita gente não fala muito do Chiang Kai-shek, porque ele, de certa forma, dialogava com alguns interesses também de outras potências, né? E o Mao, ele vai se unir ao Chiang Kai-shek, porque o cenário geopolítico ali na década de 30, década de 40, como todos nós sabemos, é um cenário ali da Segunda Guerra Mundial. Então, eles deixaram as suas diferenças um pouco de lado, se uniram para combater o seu inimigo maior, que era o Japão, que tinha ali as suas pretensões imperialistas e expansionistas, beleza? Então, eles vão se unir para derrotar os japoneses ali na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? O Mao, malandramente, né, de uma maneira bastante pedagógica aqui, ele vai utilizar esse grande número de armamentos que vai ter em mãos, mais os treinamentos que esses camponeses receberam também para combater os japoneses, e depois, após o término da Segunda Guerra Mundial, eles voltam a se confrontar ali, ideias e fisicamente. E aí, em 1949, o Mao Tse-tung consegue fazer com que o Partido Comunista Chinês chegue ao poder, fazendo com que o Kuomintang saia de cena. O Chiang Kai-shek, ele foge para Taiwan, onde ele vai governar lá até a década de 70, se não me falha a memória agora, beleza? Porque tem uma questão ali geopolítica. É interessante a gente também destacar aqui que essas ações imperialistas que eram realizadas no território chinês geraram muitos problemas para a população chinesa para se desenvolver. No próprio século XIX, a gente teve a Guerra do Ópio, teve também depois o Tratado de Nanquim, onde a Inglaterra ela mandava ali nos portos chineses. Hong Kong, por exemplo, ficou sob domínio da Inglaterra até o ano de 1997, só para as pessoas fazerem ideia de como a população chinesa sofria com esses ataques, com essas ações imperialistas. E o Mao, ele queria ali desenvolver um projeto, uma proposta de país mais socialista, de um império mais socialista, né? Uma ideia de república mais socialista. Tanto é que ele era muito próximo do Stalin. Após a morte do Stalin em 53, ele fica ali com o pé atrás com o Nikita Khrushchev, porque ele era o mais reformista, ele não era tão seguidor assim das ideias de Stalin, e o Mao era, né? Então a China rompe com a União Soviética. Então é interessante a gente saber isso. Então a China se fecha para o mundo nesse período, e a gente vai ver depois uma reabertura que a gente vai discutir aqui mais à frente, beleza? Então, Mao Tse-tung, ele chega ao poder em 1949, ele vai implantar algumas medidas ali para o desenvolvimento do território chinês, onde a gente vai ver ali despencar a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida, e também ele é muito criticado por algumas publicações de historiadores mal intencionados também, que acabam ignorando fatores ambientais, né? Enfim, e a gente vai discutir mais à frente, e eu passo a bola aí para quem quiser falar nesse momento. Beleza. Vini, vai comentar o período? Interessante isso que o Jacques já falou muito bem, né? E sobre a questão da União Soviética, né, que quando acontece esse isolamento, entre aspas, a gente pode colocar assim, da China, é interessante observar o seguinte: há ali, naquele período, um grande debate, né, do movimento comunista internacional. Depois da vitória na Segunda Guerra, o Bloco do Leste e tudo mais, a China, que teve um papel importante, inclusive, antes ainda da Revolução Socialista, na derrota do Eixo. Todo esse bloco, e posteriormente a China se convertendo numa República Socialista Popular, né, ele era bem unificado. Então, quando o Stalin vem a falecer e ocorre um golpe ali
no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, há uma cisão generalizada, né? Aquele processo de desestalinização, que assim ficou conhecido pelo mundo e dos partidos comunistas. Aqui no Brasil também acabou ocasionando o surgimento do PCdoB. No bloco do leste europeu, a Albânia se destacou, né, da União Soviética. Não foi diferente com a China. O Mao Tse-tung ele destacou que o Nikita Khrushchev ele estava colocando na linha do partido e no futuro da União Soviética a negação da luta de classes, e que para o Mao, né, o desenvolvimento dele na realidade chinesa era, na verdade, a negação da continuidade do socialismo, era o caminho para a restauração do capitalismo. Então, complementando aí a fala do Jacques, acho interessante a gente destacar esse ponto. Tem, inclusive, um livro muito interessante aqui no Brasil, chama-se A Carta Chinesa, que é um material muito interessante para a gente estudar, que fala justamente sobre esse tema, que é o debate ideológico que o Brasil não viu, ou viu, né, parcialmente, porque aqui, com as entidades revolucionárias que nós tínhamos, grande parte acabou degringolando para o lado da União Soviética. E aí a China realmente entrou nesse cenário aí meio que de isolamento, a gente pode dizer assim. Tem uma questão histórica que eu acho que é fundamental. A gente está falando de um país que, primeiro, a gente precisa, antes de qualquer coisa, eu e o Rafael discutimos muito isso, reconhecer a nossa ignorância para analisar um fenômeno que a gente está em outra cultura, é outra coisa. Se os chineses souberem que tem um grupo de 4 mais ou menos intelectuais brasileiros que estão discutindo a China e discordar de alguma coisa que eles falam, ou francês, ou alemão, ou de qualquer coisa, o chinês vai dizer, dane-se, Tony, vocês são ocidental, vocês têm 500 anos de história, eu tenho, sabe, tantos mil anos de história. Então, assim, a gente está falando de uma civilização de milênios e milênios e milênios. Né? A gente está falando de um país que tem 1,4 bilhão de pessoas. Para você ter uma noção, a Europa inteira são 750 milhões. Tem duas Europas dentro da China. Então, quando um intelectual holandês vai dar pitaco sobre o que ele acha sobre a China, dizendo que a China está errada, os chineses vão dizer, olha, o problema é seu, né? Então, assim, é uma questão cultural bem importante, né? Da gente lembrar que é uma civilização antiga, não está ligando para os nossos conceitos ocidentais, sabe, que a gente usa para analisar uma França, uma Brasil, um Egito da vida, é outra coisa. Então, Rafa, fala aí. Só ilustrando o que você disse, Vitor, eu gosto pra caramba também do tema, sou mó ignorante, óbvio, não é o que eu estudo com afinco, mas teve uma reportagem que eu pesquei na internet há uns anos atrás, porque, sei lá, em 2015 eu estava fazendo um curso de medicina tradicional chinesa, né, de 2 anos, acabei não concluindo, gosto pra caramba de acupuntura, e o professor era chinês também, o Li Hongqi, e aí ele comentou, né, tipo, não sei muito bem qual é que foi o contexto, que ele deu uma entrevista para um jornal aqui de Porto Alegre, e o cara perguntou para ele, né, tá, mas, pô, não funciona acupuntura, tal, não sei o quê, como é que os chineses ligam com isso? A gente, né, tipo, esse debate medicina ocidental, oriental, ele respondeu, eu não me importo, eu não leio. O que eu faço funciona, e é isso. Acabou. Um outro exemplo... Não é um debate para eles. Para eles não é um debate isso. Tipo, o que eu faço, na nossa cultura funciona, dá resultado, as pessoas estão assim há milênios fazendo, e está todo mundo feliz com isso. Se o Ocidente não concorda, a gente não debate, isso não nos importa, não chega. Verdade. A própria terminologia socialismo de mercado não é a pauta que eles defendem. Eles falam que é um socialismo chinês. Socialismo de mercado é uma terminologia que foi ali inventada e é muito utilizada por historiadores e economistas do eixo ocidental, né? Então, assim, os próprios chineses eles têm um certo pé atrás com essa terminologia socialismo de mercado. Só para ilustrar aí essa explicação de vocês. E tem uma coisa que eu falo também, por conta dessa civilização de ter milênios. Só concluir esse ponto aqui, Vini, rapidinho. A perspectiva histórica da China é totalmente diferente de nós ocidentais. Então, as nossas noções de curto, médio e longo prazo são totalmente diferentes dos chineses. Os chineses consideram que estão na fase inicial de implantação do socialismo. Esse é o discurso oficial dele. Porque 70 anos para eles de história é um estalar de dedos, é uma brincadeira. Não é uma vida inteira como a gente vê. Até que a civilização chinesa, isso antes mesmo de comunismo, essa ideia de comunidade, de bem comum, é algo muito anterior no mundo oriental, né? Se respeita a coletividade e tal. E essa noção de tempo para eles é muito
é diferente. Então, a China tem uma noção de tempo que ela faz projeções para daqui a 30 anos, 50 anos, coisa que nós ocidentais não fazemos, né? Então, a gente está falando de uma cultura que a gente entende pouco, né? Isso é importante a gente deixar claro. E aí, Vini, fala, desculpa, antes de eu partir para o próximo ponto, te cortei. Não, o ponto que o Rafael tocou é muito interessante, né? Na própria China, na época do Mao Tse-tung, antes, inclusive, da abertura econômica e do dito milagre econômico e social pós-abertura, né? A China, antes da Revolução Socialista, ela tinha uma média aí de uma expectativa de vida de 29 anos. Um dos projetos do Mao Tse-tung, né, para levar a saúde, atendimentos básicos, né, para os rincões da China, que é um país continental, a exemplo do Brasil, foi, na verdade, a formação de jovens, né, daquelas localidades, logo após o que seria hoje o ensino médio, em cursos básicos de atendimento primário, 4 anos mais ou menos. Tem um artigo muito bom sobre isso, de um rapaz da USP, inclusive a gente pode disponibilizar aí quando a live estiver disponível, para o pessoal assistir, que mostra que antes, inclusive, logo em sequência da abertura, ali na década de 80, a China já estava alcançando os 70 anos de expectativa de vida. Então, se você fala de um período, né, que foi o terror, a pior experiência da história, inclusive do socialismo, né, o cara que mais matou e tudo mais, você passa de uma expectativa de vida média de 29 anos para chegar a encostar em 70, né, inclusive com o ponto que o Rafael colocou, né, que misturava justamente atendimento primário, conhecimento técnico-científico que era possível na época, também adequado com o conhecimento da medicina tradicional chinesa, e que, inclusive, variava dependendo da localidade em que isso era implementado. E isso foi capaz, né, esse atendimento primário, foi capaz de levar a expectativa de vida da população chinesa em tamanho grau, né? E tem uma questão importante sobre o período também, que eu não podia deixar de comentar, que a gente estava comentando aqui em off, né? Sem querer entrar na própria questão do Mao Tse-tung foi um governo bom ou ruim. Independente disso, é atribuído a ele um genocídio gigantesco. Ele é considerado por muita gente da direita como o maior genocida de toda a história, né? Essas informações, bem como várias outras que degrinem qualquer experiência socialista, estão no livro O Livro Negro do Comunismo, que são de historiadores franceses que relataram nesse livro tudo de ruim que aconteceu em países comunistas, com uma intenção também política, um posicionamento político deles, o que é válido e legítimo. No entanto, esse livro é bastante criticado e é livro base para todos esses documentários que você vê de direita, todos esses youtubers de direita, todos esses jornalistas de direita que estão na televisão falando dos horrores Mao Tse-tung, eles se baseiam nesse livro. Sendo que esse livro atribui mortes por fenômenos naturais aos governos socialistas. Então, por exemplo, a China teve uma grande seca nos anos 50, se não me engano foi o período de 55 a 58, uma seca, uma catástrofe natural horrorosa, que gerou muita morte. Vamos lembrar que a gente está falando de um país na época já, com quase 1 bilhão de pessoas, uma população gigantesca, em que morreu 30 milhões. Segundo esses dados. E esses dados também não são precisos, tá? Isso também se critica. De onde tirou esse número de 30 milhões, de 20 milhões, de 40 milhões? Não se sabe, não se cita a fonte. Eles dizem que foi esse valor. E essa citação sem fonte nenhuma é a base para todos os outros que dizem que Mao Tse-tung é o maior genocida da história. Então, assim, eu não estou aqui avaliando se o governo dele foi bom ou se foi ruim. Eu estou criticando uma falsificação histórica em que você atribui a um personagem político ou a um sistema político uma morte em decorrência de catástrofes naturais. Então, por exemplo, se tiver uma catástrofe natural no México, ou na Argentina, ou na França, e isso causar a morte de 1 milhão de pessoas, ninguém vai dizer que foi o presidente francês ou que foi, sei lá, o capitalismo que matou essas pessoas, né? Você vai atribuir a catástrofe natural. Mas como isso ocorreu na China, atribui-se a figura maligna do Mao Tse-tung. Eu vou dar um exemplo concreto, Vitor, do que você está falando, perdão, Jacques, rapidinho. Quando deu o furacão Katrina, um ano antes, o presidente, se não me engano, era o Bush, né? Ele tinha realocado os recursos de defesa contra tornados para propaganda. E ninguém fala que as mortes do Katrina por falta de verba é do capitalismo. É um bom exemplo, uma boa questão, né? Mas assim, eu só ia fazer... só ia fazer um adendo às informações que o meu xará aí passou, né? Dessa pesquisa aí do rapaz da USP, que eu também esqueci o nome, mas os números revelam que a China ela salta a expectativa de vida de 1960 de 43 anos para esse último
censo que se tem aí para a gente pesquisar do governo chinês, disponibilizado em 2010, que seria ali para 76 anos. Então, você quase dobra a expectativa de vida de uma população. Então, isso daí é algo louvável, né? A gente aqui, às vezes, comemora uma expectativa de 5 anos, 10 anos que aumenta. Imagina você duplicar. E tem um dado importante, a expectativa de vida é o principal indicador de qualidade de vida de uma população. A minha monografia na graduação foi sobre isso, envelhecimento popular brasileiro. Eu li as teorias demográficas, né, no Livi Massimo Bacci, que é um grande demógrafo italiano. A tese principal é: por que a expectativa de vida é tão importante para os países? Porque é o principal indicador da qualidade de vida dessa população. Quanto mais se vive, quer dizer que melhor se vive. Então, os países da Europa têm uma expectativa de vida na casa aí dos 82 anos. Os países da África têm uma expectativa de vida numa média, África subsaariana, né, chamada de África Negra, uma expectativa de vida em torno de 50 e poucos anos. Então, é a principal forma de medir. Então, quando você bota que a expectativa de vida da China hoje está próximo dos países desenvolvidos, depois de ter, em 49, né, antes da Revolução, ter uma condição de vida horrorosa, das piores do mundo, isso indica que houve uma gigantesca melhoria na qualidade de vida dessa população. Né? Legal. Então, fora o fato que o grande salto em frente, ô Vitor... Da Primeira República lá com o Sun Yat-sen, tá? Não de imediato, assim, que 49, o Mao Tse-tung... Isso, e só para destacar também, né, que o grande salto em frente, onde o Mao vai dar ali o pontapé inicial no ano de 1958, vai ser muito prejudicado por aqueles fenômenos que você citou aí anteriormente, que eu não preciso repetir. Beleza? Isso daí prejudicou um pouco o grande salto em frente. E aí também teve ali depois o período de caça às bruxas, né, devido a outros fatores também que não colaboraram para o desenvolvimento do projeto até a implantação da Revolução Cultural no ano de 66. Só para destacar aí, fazer esse... E pessoal, avançando aqui no nosso ponto, já dando uma cortadinha, já que a gente tem que avançar para chegar no ponto que a gente quer chegar no atual, no hoje, Mao Tse-tung morre, né, em 76, Deng Xiaoping chega ao poder, né, nessa mudança política, e a partir de 78 se implanta as chamadas reformas econômicas, né, que foi feita aos poucos, porque tudo na China é feito aos poucos. Né? A China tem uma noção de tempo diferente, tal, então, primeiro eles criam algumas zonas econômicas especiais no leste, na zona costeira, vão atrair empresas privadas lá para ter um capitalismo naquelas cidades, naqueles locais ali. Funciona pra caramba, e eles expandem isso aí no plano de desenvolvimento seguinte, um plano quinquenal, porque toda a economia dele é planejada, né, de 5 em 5 anos. E aí, no início, em 84, faz um novo plano quinquenal em que se amplia isso. Eles vão ampliando a cada 5 anos, vão ampliando e tal. E, enfim, esse período ficou conhecido como o milagre econômico chinês, porque a China passou a ter um crescimento do PIB na casa de 10% ao ano. Numa média, aí, ao longo desses 40 anos, de 10%, isso é chamado de milagre econômico chinês, que fez a China ser hoje o país mais rico do mundo. Sim, o país mais rico do mundo. Não é o segundo, não. É segundo em dólar nominal. Em paridade de poder de compra, que é a principal forma de se medir a riqueza dos países, a China já superou os Estados Unidos desde 2017, se eu não me engano. Isso é um dado público disponível, você acha na internet, você acha dados do FMI, do Banco Mundial, que confirmam o que eu estou dizendo. Então já tem uns 3 anos em que a China é já o país mais rico do mundo em paridade de poder de compra. Mas enfim, o que vocês acham desse período aí de abertura da China, desse crescimento econômico, dessa mudança em que abre também a economia para o capitalismo? Como é que vocês veem isso aí, pessoal? Quem quer começar? Eu vou lançar uma questão para a gente debater, então. Beleza. Porque eu estava preparando a pauta e relendo alguns textos tal que me são mais, como chama, mais familiares, né? Tá nesse ponto. Será que a China atualmente, assim, sei lá, esse socialismo com características chinesas, né? Vou usar os termos que eles usam porque acho que é muito gentil a gente falar da pessoa ou de uma situação como ela deseja. Tipo, não é o máximo que o socialismo pode chegar dentro de um contexto que a gente tem antes de uma possível revolução, ou é um novo modelo social e econômico que eles colocaram a partir de 84, porque os gráficos que a gente tem mostram de verdade um crescimento econômico, esse é o primeiro ponto, né? Se pensar se tipo, é um socialismo possível, adequado, eu não sei também, não tenho resposta. E o segundo é se a gente tem que se pautar mesmo como milagre chinês, como o Vitor falou, né? Colocando entre aspas aí. Grana, economia. Tipo,
Porque a gente trouxe aí no começo da live outros indicadores de qualidade de vida, como, por exemplo, aumentar a expectativa de vida, sabe? Eu coloco isso porque quando a gente fala sobre China, nos Estados Unidos a discussão às vezes polariza entre socialismo e capitalismo, e aí degringola para vários campos, mas eu percebo que dos dois lados a gente sempre tem como critério de sucesso ou de meta ser alcançada essa ideia de crescimento econômico desenfreado a qualquer custo. Tem que crescer 10%, tem que crescer 5%, quanto mais crescer a economia, melhor. Bom, esse é um discurso que não cabe muito bem em todos os aspectos, né? Não sei se nesse cabe. Então eu levanto essa bola para a gente debater, pegando esse crescimento chinês, se de fato é o melhor para a população chinesa, se seria o melhor para a nossa, e se não é se o que a China aplica não é o socialismo dentro do possível. Olha, deixa eu comentar, depois eu passo para os colegas, que eu sei que eles querem comentar também, que esse assunto é bom pra caramba. Gente, eu me interesso por China há muito tempo. Eu lembro de ter assistido, quando eu estava no ensino médio, um documentário sobre os 50 anos de Revolução Chinesa. Isso foi em 99, né? Tem 21 anos. Eu sempre li sobre China, sempre achei China uma coisa única no mundo, que é. Quando a gente fala de China e Índia, a gente tem que lembrar o seguinte, é um caso à parte. Você pode comparar a Alemanha com França, Brasil com México, mas China e Índia não se compara com ninguém. China e Índia é um caso à parte, sabe? Os chineses têm um senso prático muito desenvolvido. Ao passo que na nossa cultura a gente tem uma separação de teoria e prática, na nossa cultura ocidental, cristã, platônica, a nossa filosofia é quase como um ornamento a ser exibido para as pessoas e não tem tanta funcionalidade na nossa vida. Isso é uma lógica muito mais prática, né? E eles dizem uma coisa que pode ser verdade, pode ser só um pretexto para justificar a expansão do capitalismo entre eles, que ele diz o seguinte: não importa se a cor do gato com quanto que ele casse o rato, né? Então eles argumentam o seguinte: olha só, está funcionando, o PIB está crescendo, a expectativa de vida está melhorando, a renda per capita chinesa está melhorando, a pobreza está prevista para ser eliminada agora em 2020. Veja bem, poucos países do mundo conseguem isso, só a Europa, mesmo assim tem uns poréns aí, né? Mas eliminar a pobreza. Um país com 1,4 bilhão de pessoas no mundo estaria eliminando a pobreza, lógico, a pobreza extrema, né? Que a China estaria eliminando. A expectativa de vida cresceu gigantescamente. A China passou de um país humilhado para ser o país mais rico do mundo em apenas 70 anos. E outro, os chineses chamam o século anterior à Revolução Chinesa, né, aquele período do meados do século XIX, até 1949, eles chamam isso de o século das humilhações. A China foi tão humilhada pelos ocidentais, tão esculachada pelos ocidentais em todos os sentidos. Tinha uma plaquinha, eu lembro que eu assisti uma palestra de um professor na UERJ, que tinha clubes, quando a Inglaterra tinha um protetorado ali na Inglaterra, tinha clubes reservados para os ingleses que tinha plaquinha na frente dizendo: estão proibidos de entrar aqui, os chineses e os cachorros. Era esse o nível de humilhação que os chineses viveram ao longo desse, que eles próprios chineses chamam de século das humilhações. Então eles estão no período histórico agora, que eles consideram que é de 1949 até 2049, é o período em que a China vai se reerguer e vai se reafirmar como potência global. Vai ser o século do reerguimento da China, que vai culminar daqui a 19 anos no 2049. E a partir desse momento a China seria uma potência global, de fato, e agora a gente não sabe como seria, né? Enfim, agora é inegável que essa abertura econômica chinesa gerou melhoria da qualidade de vida, gigantesca qualidade de vida. Agora, gerou um monte de problema também, que, aliás, a gente tem consciência. Concentração de renda na China, desigualdade social, gigantesca. Eu assisti uma palestra de um professor universitário chinês, eu fiz essa pergunta para eles. Olha só, você está dizendo que a China é socialista, que está apenas utilizando o capitalismo como meio de desenvolvimento para melhorar a vida do povo, até porque eles dizem que não dá para ter socialismo no mundo de pobres, então precisamos primeiro crescer o PIB. E vou lembrar que essa China rica ainda tem uma renda per capita, que é o que é 1/4 do padrão europeu. Vão lembrar disso, né? É porque a China, muita gente, é uma população muito grande, né? Mas a renda per capita chinesa ainda é 1/4 do padrão europeu. Vamos nos lembrar disso. Ou seja, ainda tem muita coisa para enriquecer na concepção deles, né? Agora, gerou muita desigualdade. O Partido Comunista Chinês está cheio de multibilionários hoje. Você tem pobreza ainda no leste, uma desigualdade, pessoas passando situações bem difíceis ainda no oeste da China, na região rural, que a China ainda é um país que tem 40 e poucos por cento de população rural, e você tem multibilionários morando nas cidades mais grandes. Xi Jinping diz que
vai criar políticas de aumento de impostos em cima desses muito ricos, e criou-se essa política de atrair os bilionários para dentro do Partido Comunista para evitar que criasse uma classe fora do partido, que fizesse oposição a ele. E esse professor que eu assisti a palestra me respondeu, quando eu questionei ele sobre a desigualdade social na China, ele falou, olha, a China está criando um sistema de seguridade social, e ele deu o exemplo da mãe dele, em que vai ser universal para todo mundo, e que aumenta o valor das aposentadorias à medida que a pessoa vai ficando mais velha, porque aumenta as necessidades das pessoas. E esse vai ser um plano universal. E a China está implantando isso aí agora, já tem um sistema de previdência, mas é mais ou menos. Eles estão criando um sistema de previdência, uma seguridade social universal, que vai ter políticas de transferência de renda para os mais pobres, e isso reduziria a desigualdade. Isso só o tempo vai avaliar. Eu queria só trazer essas ponderações, mas sim, a China tem muita desigualdade e tem uma economia que hoje é mais capitalista que socialista. É mais privada do que pública, né, pelo menos. Alguém quer continuar a comentar? Já falei pra caramba. Eu ia fazer um adendo aí às informações do Rafael, justamente para explicar que crescimento de PIB não é sinônimo de qualidade de vida e bem-estar social, como o Vitor aí muito bem lembrou. A gente pode traçar um paralelo com o próprio governo brasileiro, vocês vão entender onde eu quero chegar, que mesmo estando muito distante desses números de projeção de PIB, na década de 70, durante a gestão dos militares, o Brasil vivia um crescimento de PIB muito grande, mas tinha uma desigualdade gritante, né? E isso acabava impactando também na qualidade de vida de muitas pessoas. A renda não era distribuída de uma maneira muito satisfatória para a grande maioria da população. Enquanto isso, a gente viu uma China que chegou a crescer ali na década de 90, 14% do PIB crescendo 14%, a gente vai ver nos anos 2000 ele tendo um pouquinho mais de recaída, principalmente ali naquela fase, até em 2007, 2008, quando o Xi Jinping chega ali em 2013, adotando algumas medidas para também retomar a economia chinesa. Esse ano a gente vai, voltando a esse assunto do PIB, nesse ano a China tem algumas projeções de que o PIB nesse terceiro e o quarto trimestre ele chega ali a aproximadamente 6%, olha só, em um momento de dificuldade para eles, né? Aqui no Brasil, a economia mundial tende a cair uns 8%, a China tem a expectativa de crescer 6%, né? É um troço porque eles cresceram, eles perderam esses 8%, né? Aí quando você perde 8%, ainda fica 6%. Isso. Porra. Ou seja, não deixou de crescer, só está com crescimento desacelerado. Então, aqui no Brasil, a gente comemora PIBs ridículos, né, que às vezes não chega nem a 1%. Então, eu só fiz questão de acrescentar esse detalhe aí para esclarecer para a população. A gente tem o próprio Ciro Gomes, que vem falando também crescimento de produto interno bruto, mas as pessoas às vezes acham que o crescimento é sinônimo de números, é sinônimo de qualidade de vida. Não é. Se a riqueza, como o Vitor falou, fica concentrada nas mãos de poucas pessoas, de alguns poucos bilionários, né? Algo errado não está certo. Podem passar a bola aí. Vini. Queria só fazer uma pergunta aqui. A minha imagem está travando muito, alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá tranquilo. Beleza. Não, mas indo nessa linha aí, tem um livro do professor Adriano Benayon, que foi um nacionalista aí de renome no Brasil, falecido recentemente, deve ter aí, vamos botar uns 4 anos mais ou menos, que ele fala justamente sobre isso. Se eu não me engano, é o livro Globalização versus Desenvolvimento. Aí ele trata algumas questões introdutórias de economia, né? E ele fala sobre como o crescimento econômico, na grande maioria das vezes, na época do imperialismo, né? Ele não é um autor socialista nem nada, na época do imperialismo, o crescimento econômico está muito mais atrelado à falta de desenvolvimento econômico, que é um termo que ele coloca à parte, e ele esboça ali, de certa forma, né, uma relação com a luta de classes dentro do país. Porque, vamos lá, se a gente fizer um apanhado histórico da China, como a gente fez agora, a gente tem que observar, mesmo a abertura econômica, ela já se aproveita ali da independência nacional que a Revolução Socialista deu para a China. Né, junto com o Chiang Kai-shek, o Mao Tse-tung, deram uma independência nacional que a China não tinha. E essa tomada de poder que acontece em 78, ela se aproveita disso. Vamos aqui considerar a hipótese, por exemplo, de uma abertura econômica com a China, suponhamos, como colônia sob ocupação japonesa. O que seria dessa China, né? Então, o crescimento da China, ele hoje, como potência, e como potência global,
que na África do Sul já começa a endividar, que internamente concentra a renda, tem acúmulo capital, né? Os bilionários, um levantamento recente agora, se eu não me engano, nessa crise econômica atual que nós estamos, nos Estados Unidos ele teve 52 novos bilhões, a China tem 5. Então já é um parâmetro bom para a gente ter uma ideia. A próprio ingresso, a proporção de trabalhadores no Partido Comunista Chinês, ele vem caindo, né? Até 2004 estava acima de 10%. Tudo bem que tem ali uma classificação específica, que leva em consideração a classe artística como algo à parte e tudo mais, mas essa classe trabalhadora, clássica, operária, ela vem caindo. E o que é o socialismo para os clássicos do socialismo, se não a época, né, de transição para o comunismo, onde a classe operária ela está na chefatura da nação. Então, onde é essa chefatura? Se o Deng Xiaoping e todos os seus sucessores, até hoje com o Xi Jinping, cria essa política de introdução dentro do partido, com a intenção de não criar uma classe à parte, ele está negando, em algum nível, os próprios clássicos do marxismo. E aí não é nem uma crítica idealista, ou, vamos dizer assim, de um brasileiro para uma realidade chinesa que é à parte. Se a gente considerar a ideologia marxista, né, o socialismo, mesmo considerando seus avanços, seus incrementos, porque nenhum clássico marxista vai de encontro a isso, é claro que tem suas particularidades, suas épocas, o próprio partido tem que ter essa autonomia. Mas que incremento é esse que nega a luta de classe dentro de um país, né? Se os trabalhadores não estão no partido, os bilionários estão, então a gente tem uma ditadura aí. A essência de Estado no marxismo pressupõe uma ditadura, né? E de quem é essa ditadura? Com bilionários no partido, os trabalhadores cada vez menos representam ele. Vini, tem uma questão, um porém, um adendo a se fazer. Na China, que de fato é o segundo país do mundo com mais bilionários, isso é um fato, e é o que mais cresce. Provavelmente no futuro deve ser o país com mais bilionários, é possível, né? Está caminhando para isso. O que é lógico, é completamente contraditório com a lógica do capitalismo, do socialismo, inegavelmente. Embora os chineses argumentem que isso é necessário, produzir riquezas para poder gerar um país rico e potente e tal. Os chineses argumentam o seguinte: não existe uma classe social, a classe social desses burgueses chineses, que sim, tem muitos burgueses chineses poderosíssimos, eles não têm controle sobre o Estado. E essa é uma questão fundamental para a gente analisar o poder político, né? E que um dos exemplos que eu gosto de dar, que eu tenho lido, e o Jones Manuel fala muito disso, que aliás ele é muito bom, quem não conhece, conheçam. O Jones Manuel, um intelectual, um youtuber, eu não gosto de chamar de youtuber, isso parece preconceito, né? É um intelectual que tem um canal no YouTube. Todo ano, a China mata, com pena de morte, por corrupção, algum milionário ou bilionário chinês. A mulher mais rica da China cometeu um crime de corrupção e foi condenada. Humilhada, condenada, presa. Tenta imaginar no Brasil um milionário sendo preso, um bilionário sendo preso. É impensável. Isso mostra que essa classe dos muito ricos, dos milionários, dos bilionários, eles têm total controle do Estado brasileiro. Então, o bilionário chinês, o cara lá, o Alibaba, o dono da Lenovo, esses caras multibilionários chineses, se eles batem de frente com o Estado chinês, se eles fazem algo, uma corrupção contra o povo chinês, o cara vai preso. Sabe, essa coisa de que esse bilionário está acima do Estado, acima do povo, é algo que não me parece ocorrer na China. Tem bilionário, tem esses problemas todos. Agora, os chineses têm uma noção de senso comum, que é indevido ao comunismo, é devido ao seu passado, né, também, que é muito forte. Então, tem esse porém. Fala, Rafael. Um ponto, acho que o principal ponto, até para esclarecer para a nossa audiência, né? Eu acho muito legal falar isso, né? Esclarecer para a audiência, porque eu não estou acostumado ainda, que a gente não está só no bate-papo, né? A gente está falando com uma galera aí. Às vezes eu começo aqui e eu esqueço que tem gente assim. Eu também. Essa grande hoje. É muito legal isso, cara. A gente agradece muito o carinho, né? Enfim, mas um dos negócios, assim, que é interessante a gente lembrar e clarificar sobre o que diz respeito ao socialismo com características chinesas, é porque a China tem duas correntes de pensamento filosóficas que estão entranhadas na sua cultura, o taoísmo e o confucionismo, né? Apesar da introdução, né, dos pensadores marxistas, em especial Marx, claro, eles não têm o mesmo nível de popularidade entre a população chinesa quanto tem essas duas correntes. No caso
do confucionismo, fala-se muito de uma aposta no ser humano, no que diz respeito à comunidade em geral, porém, com uma estrutura hierarquizada, né? Você tem os que mandam, aqueles que obedecem, e é assim que a sociedade caminha de maneira organizada e harmônica. No que diz respeito ao taoísmo, daí vem essa ideia de que, olha, as coisas andam dessa forma, a única coisa que a gente precisa, e aí vem a ideia do mal, né, de grande timoneiro, é você alinhar o barco dentro do rio. Se você colocar o barco na correnteza certa e não remar na direção contrária, ele vai te levar onde você precisa chegar, que é o destino natural, a grandeza, enfim. A única coisa que você precisa fazer é colocar o barco na direção. Por isso que o capitalismo, por isso que esse socialismo chinês tem algumas diferenças com relação à cultura ocidental. Porque no Ocidente, como o Victor falou, nossa tradição filosófica é platônica, né? O Whitehead, que é um filósofo europeu, diz que tudo na filosofia é nota de rodapé do Platão, e a gente tentando se resolver com ele, com essa confusão que ele criou com a gente, né? O chinês não se preocupa com isso. E eu tive a oportunidade, por um coletivo que é o Redes, do qual a Irani faz parte, a Irani comentou aí, o TCC dela é sobre a China, ela é uma internacionalista. Eu tive a oportunidade de conversar com, acho que é Vitor, eu acho, o nome do rapaz, não lembro agora. Mas é um rapaz que está fazendo o mestrado em filosofia chinesa na China, né, em Hubei, se não me engano. E o que ele comentou sobre esses dois pontos do confucionismo, taoísmo e marxismo, é o seguinte: os trabalhadores chineses não fazem questão de participar da estrutura do partido, porque entre eles, né, tirando aqueles que vivem numa condição muito precária, existe um senso comum que diz o seguinte: a gente não precisa se preocupar com política. A nossa vida está tranquila. A gente está no barco. Agora o barco está indo na direção correta. Quem está remando e controlando o remo está fazendo um bom trampo. Porque nossa vida está melhorando. A gente está vivendo mais, comendo melhor. Nossa casa agora não é de type. Uma coisa importante para falar, é que não foi comentada ainda, é que até os anos 50 as casas chinesas não tinham banheiro. Tipo, o pessoal tinha banheiro coletivo na cidade. Agora eles têm banheiro, agora eles podem, né, fazer suas necessidades dentro de casa. Então, esse sentimento coletivo de que o barco está no local certo faz com que os trabalhadores chineses, ao contrário dos ocidentais, não tenham o desejo de participar da vida pública. Para um proletário chinês tradicional, o fato de não ter trabalhadores dentro do partido não é um problema, é um problema para a gente. Por quê? Porque para a gente, se a gente votar errado e der qualquer merda, nossa vida vai pro buraco. Sabe? A gente está sempre na coisa bamba. Isso me lembra, acho que, não sei se o Jacques foi lá também, eu passei 10 dias em Cuba e fiquei conversando com as pessoas o tempo inteiro. Todo mundo, eu tenho uma frase que eu ouvi assim que me marcou, é o seguinte: Cuba é o melhor lugar do mundo para você morar se você tem dinheiro, só que você não tem dinheiro. Assim, os cubanos adoram Cuba, eles querem morar em Cuba, eles gostam daquilo lá. A questão é, não tem dinheiro e não tem, a verdade é essa. O cubano não tem um computador moderno que nem eu tenho aqui, não tem esses bens materiais como a gente tem. E aí a gente vê isso também na economia brasileira. Enquanto o governo Lula e Dilma estavam fazendo o PIB crescer, mais emprego para todo mundo, fazendo a burguesia ganhar dinheiro, o governo do PT era bom para a burguesia, era bom para o trabalhador, bom para todo mundo. O Lula saiu do poder com 87% de aprovação histórica. Quer dizer, quando é que a União Soviética cai também? Quando a economia começa a não ir bem, a partir dos anos 70, 80 ali, começa a não dar conta, a tecnologia não avança no mesmo ritmo que os países capitalistas e tal, que até os anos 60 acompanhava, né? A partir dos 70 já começa a ficar um pouco para trás. Enfim, eu acho que isso mostra para a gente uma questão filosófica bem importante, que aliás é aí retomando ao Marx, que a liberdade é a superação da esfera da necessidade. A gente pensa em filosofia, a gente pensa em arte, a gente pensa em se divertir, etc. Depois que a gente tem comida, casa, emprego, seguridade social, sabe? A gente já tem isso, de certo modo, né? Mais ou menos. A gente, eu digo, nós aqui, classe média, que estamos fazendo essa live, que temos minimamente um emprego, enfim, minimamente a gente tem essa certeza que tem comida. Então, a gente pode se dedicar à filosofia, às artes, etc. Então, é compreensível que a maioria da população que não tenha isso esteja buscando emprego, e dinheiro, sobrevivência. E o chinês que está lá no contexto em que a avó dele passou fome, o pai dele teve empreguinho mais ou menos, e agora o novo chinês, o jovem chinês. Aliás, é mais fácil, se você for comparar Estados Unidos, Inglaterra, França, as potências ocidentais, com a China é um lugar onde o jovem tem mais chance de comprar um apartamento. Perfeito, é isso aí. Então, assim, esse cara que sabe que ele está melhor, o jovem chinês está melhor do que o jovem francês hoje, sem exagero, sem forçar barra, sem nada, em termos de expectativa de vida. Então,
Sabe, nesse momento a pessoa passa a se preocupar com arte, com filosofia, com liberdade, com isso, com aquilo. Antes disso a gente esquece bens materiais. Eu só queria fazer essa colocação porque isso para mim é uma questão filosófica materialista. Eu concordo. Eu já te passo a palavra, porque tem uma passagem besta da minha vida que serve de exemplo com o que o Vitor falou, eu te passo a palavra. Eu era muito mais novo, muito mais tonto, não que eu não seja agora, mas era mais, conversando sobre liberdade com um amigo meu, né, o Luiz Carlos, historiador também, e aí eu falei, cara, mas o problema em Cuba é que esse cara quer sair de lá, ele não consegue, porque tem um monte de burocracia do governo. Aí meu amigo falou, tá, Rafa, então você é livre? Eu falei, claro que eu sou livre. Ele falou, tá, então vai pra Espanha agora. Aí eu falei, não dá, né? Com que dinheiro? Com que dinheiro eu vou pra Espanha, né? Não dá. Então, cara, não sou livre, né, velho? Tipo, acho que essa bobajada da minha vida exemplifica, muito bem o que o Vitor acabou de falar. Vai, desculpa, Jax. Correto. Não, o que eu ia tocar aqui, o ponto que eu ia tocar é que os três acabaram falando coisas importantes, né? Assuntos tocando em pontos importantes para a compreensão de como a China funciona. Existe um antropólogo francês chamado François Julien, que escreveu um livro muito bom, do universal à multiculturalidade, né? Um diálogo entre as culturas. Que ele é um pesquisador ferrenho também, Vitor, curiosão, assim como você, sobre o universo chinês. E ele traça esse paralelo, fazendo uma crítica àquela proposta filosófica kantiana, né, de universalização da compreensão de uma realidade, onde a gente... Que é um erro até de alguns marxistas, né, galera? Espero que os marxistas não fiquem revoltados comigo, mas de alguns marxistas que parecem ter compreendido mal as propostas de Marx, porque assim, quando a gente tenta inserir um modelo socialista à lá União Soviética, ou a gente tentar implantar um modelo marxista em culturas milenares que já existem, já se organizam muito antes do próprio Marx dar ali as suas primeiras canetadas, a gente ignora o próprio materialismo histórico. Então, assim, a gente tem que utilizar esses elementos para tentar compreender como que funciona toda essa dinâmica da cultura chinesa. Então, é por isso que a gente tocou aqui no assunto, né, a expressão socialismo chinês. Ou seja, não é para ser igual o de Marx, e é isso. Então, assim, se tiver algum marxista que vai ficar revoltado, desculpa, tipo, vamos fazer do mesmo jeito. Então, é assim que funciona para os chineses. E o François, ele fala muito bem nesse quesito. Então, assim, aqui no Brasil a gente vive essa realidade, porque a gente sabe os efeitos do eurocentrismo, né? A gente sabe que o mundo ocidental ele é todo pautado nessa herança cultural greco-romana. A gente tem a mania de tudo que é definido por Europa, a própria compreensão do que é democracia. A gente estava falando aqui uma outra live, numa outra oportunidade. A maioria do povo chinês apoia o governo chinês, a maioria do povo cubano apoia o governo cubano, a maioria do povo da Venezuela apoia o Maduro. E olha que eu também tenho minhas críticas lá ao Maduro, mas o povo... Então, a legitimidade de cada nação tem que ser respeitada, a soberania nacional tem que ser respeitada, porque tem que levar em consideração todos os aspectos, né, que levam aquele determinado território a se organizar e implementar as suas políticas. Né? A gente vai ver, geralmente, agora lá na China, uma oposição que está hasteando bandeiras junto com gente da extrema-direita dos Estados Unidos. Então, pô, que absurdo, né? Então a gente fica pensando, tipo, que democracia é essa? Onde a gente tem gente ali da extrema-direita ao lado. Como você vai caminhar com essa galera falando em democracia, né? Enquanto uma grande parcela da população chinesa acaba apoiando as medidas do governo. Mas o que o meu xará Vini falou também é muito interessante para gerar uma reflexão que, infelizmente, aqui no nosso país, algumas alas dos setores progressistas, mas as esquerdas não gostam de fazer essa discussão sobre o número de bilionários dentro do Partido Comunista Chinês, dentro do governo chinês. Então, assim, é muito interessante o que o Vitor pontuou, né, os avanços mesmo com toda essa estrutura, a questão da autonomia do Estado, que os bilionários lá não ditam as regras do jogo, como ditam aqui no Brasil, né, que a gente tem essa certeza da impunidade, infelizmente, essa baixaria que a gente tem que sobreviver como podemos, né, enquanto também é legítimo essa crítica que o meu xará aí fez. Beleza? Só queria pontuar isso daí.
Pessoal, só mais um dado que eu gosto sempre de falar sobre China, porque os dados sobre a China são, assim, espetaculares. Quanto mais documentário eu vejo sobre a China, quanto mais eu leio sobre a China, mais impressionado eu fico, porque é uma escala impressionante. A China tirou da pobreza, de 49 até hoje, ou seja, nesses 70 anos de revolução, 850 milhões de pessoas. Isso é dado chancelado pela ONU, não é a China que fala e ninguém acredita. E se você for na China, você vê isso. Eu nunca fui, né, mas todo mundo que vai à China diz que o desenvolvimento é visível, né? E a China gasta mais de 50% de todo o cimento do mundo, né, de tanto que eles constroem coisas novas. Para você ter noção do que significa 850 milhões de pessoas, a população mundial hoje é 7,8, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É mais de 10% da população mundial. Se a gente for comparar com a população europeia, a Europa tem 750 milhões de pessoas. A China tirou uma Europa e mais 100 milhões de pessoas, meio Brasil, da fome. Em 70 anos. É espetacular. É espetacular. Com esses dados, eu defenderia qualquer governo, sabe? Gente, milhões de pessoas saíram da pobreza. Para você ter uma noção, toda a pobreza no mundo, dos anos 50, a segunda metade do século XX, de cada 3 pessoas que deixaram de ser pobre, 2 eram chinesas. A China sozinha é responsável por 2/3 da redução da pobreza no mundo. Então, assim, são dados espetaculares. E outra coisa importante também qualquer documentário, qualquer reportagem da mídia de direita vai dizer o seguinte: da BBC, eu já vi vários, da direita e da esquerda, vi vários. Teve a Revolução 49, mas aí foi uma merda, continuou tudo ruim. 76 Mao morre, chega o Deng Xiaoping, faz as reformas capitalistas, e a partir daí tudo dá certo. E é a partir daí, de 78, a China começa a melhorar. Isso é um erro grosseiro de análise. Erradamente, isso é grotesco. Eu gosto de números, né? Eu gosto para analisar. Os dados, tanto sociais, expectativa de vida, acesso à educação, tudo, da China, do período Mao Tse-tung, houve grandes melhorias também. Se você pega os dados econômicos, a média de crescimento do PIB que teve no período de 49 a 76, né, o período de Mao Tse-tung, foi uma média de 5 a 6% do PIB de crescimento. O que ocorre a partir de 78 é que você tem uma aceleração do crescimento. Isso é inegável. Mas dizer que a China era uma desgraça, não melhorou nada, tudo era uma desgraça até o Mao morrer. Quando o Mao morre, começa a reforma capitalista e tudo melhora. Isso é um exagero. E sem apoio da União Soviética, hein, Vitor? Vale destacar, hein? Porque ele rompe com a União Soviética na década de 50. O Mao fez um trabalho quem deu a soberania atômica para a China, para que hoje ela tenha a capacidade de fazer tudo isso que ela faz pelo mundo, foi na época do Mao Tse-tung, paralelamente à Revolução Cultural. Que é um fator importante, né? Fala, Rafa. Não, é só 2 coisas. Primeiro, eu comecei a live tendo dúvida se eu apoiava ou não o governo chinês. O Vitor me deu todos os argumentos que eu preciso para terminar apoiando. Os caras estão certíssimo, cara, certíssimo. Eu apoio qualquer regime de governo que tire 850 milhões da pobreza. Eu não sabia desse dado. E agora eu sei e eu apoio. Tô sério. Eu não estou brincando, tô falando sério. Não tem como não apoiar um governo desse. E acabou. Rafa, para fins de comparação, pega a Índia, que tem a população de 1,4 bilhões. Exato. A Índia tirou menos de 200 milhões de pessoas da pobreza. No mesmo período, a China tirou 850. Cara, eu não tenho como não apoiar qualquer regime de governo que seja esse. Eu nem entendo, que nem eu falei, né? Começando a live, eu nem entendo direito como é que se constitui, né? A gente tá engatinhando. Mas eu defendo porque, pelo amor de Deus, eu queria isso aqui, né? Rafa, enquanto isso, todo poderoso Estados Unidos, né, aumenta ali desigualdade. Os índices de desigualdade. Acabou, e as pessoas entrando na fila ali da extrema pobreza. Outro detalhe importante para acrescentar as palavras do Vitor, tá? Teve a revista Fortune divulgou uma lista com as 500 empresas mais influentes do mundo. E pela primeira vez, alguém me corrija aí se apareceu recentemente algum dado novo, a China superou os Estados Unidos dentro dessas 500 empresas. A China ela agora lidera com 129 empresas, enquanto os Estados Unidos têm 121 empresas. A Xiaomi, a Xiaomi ainda é novinha, né? É um bebê, ela ingressou, foi inserida nessa lista aí também. Né? A gente tem a Huawei, a China ela investe pesado, não só no setor da tecnologia, como no setor de construção. Ela tem empresas gigantes no setor de construção que atende uma agenda global, investimento também pesado no setor de petróleo e de gás. Então, é um país que tem projeto nacional desenvolvimentista.
Então, isso daí é importante para a gente ter consciência, porque a gente vive em um país... tem uma galera que às vezes fica uma arara comigo, né? Que eu falo que tem essa geração, às vezes, lacração, defende muito crescimento através de medidas de subemprego. Então, a China é uma prova que o que faz uma potência também crescer é indústria, emprego, empresas fortes, consolidadas para gerar um processo de bem-estar social para uma nação. Enquanto aqui no Brasil, a gente não vê, infelizmente, até algumas alas progressistas batendo nessa tecla. A gente vive um processo de desindustrialização desde da década de 80. As empresas vão fechando a cada dia. Então, assim, se o Brasil um dia quer voltar a ser uma potência, né? Enfim, líder, bater ali de frente com alguma potência soberana, né? O Brasil ele vai ter que investir pesado em indústria, em tecnologia, em farmácia, para que a gente possa aí dar grandes passos largos para o desenvolvimento do país e melhorar a qualidade de vida desse povo brasileiro nosso tão sofrido. Né? Pessoal, a gente está aí já com 55 minutos de live, vamos partir para aquela parte final, que é o principal, e tem gente aqui, muito comentário, não vai dar nem para ler os comentários, eu estou passando todos eles aqui na tela, pessoal, desculpa aí, não vai dar para ler como a gente costuma fazer, porque a gente está com uma audiência grande e não dá para ler todos, tá? Desculpa, então eu vou colocando aqui na tela, pelo menos, enquanto os colegas falam. No tópico final, a gente vai discutir se a China é um país capitalista ou socialista, e a questão geopolítica, né? Porque a China agora, como a gente já falou que já é o país mais rico do mundo, em dólar, em alguns poucos anos a China vai superar os Estados Unidos, a gente já tem uma nova guerra fria, né? China e Estados Unidos, disputa tecnológica, disputa de moeda, disputa por mercado, disputa militar em todos os sentidos. Enfim, como é que vocês veem essa questão do capitalismo e socialismo na China e a questão da geopolítica agora da China? Vini, por favor, fala. Eu queria só fazer aqui um contraponto rapidinho que o Rafael falou. Primeiro que ele pontuou muito bem essa questão do confucionismo e tudo mais, do taoísmo na China. Só que eu acho que isso tem uma via de dois gumes, né? Uma faca de dois gumes. Por quê? Porque acontece. Primeiro ponto, quando a gente... E aí até pegando o dado que o Vitor colocou aqui para a gente tem que pontuar que a China, hoje, ela tem uma realidade superior à do Brasil, principalmente derivada do fato de a China ter independência nacional. Tem independência econômica, tem independência militar, que foi conquistada lá atrás com o general Chiang Kai-shek junto com Mao Tse-tung, antes mesmo de que fosse consolidada a Revolução Socialista, né, que, na minha singela opinião, se finda ali em 78. Com essa realidade particular, é mais do que obrigação da China hoje apresentar esses números, porque esses números são dignos, e inclusive considerando a proporcionalidade, né, de população, por exemplo. Quando a gente fala que a China tirou quase duas Europas da fome, a gente tem que considerar, primeiro, o tamanho da população chinesa. Segundo, a proporcionalidade que isso representa dentro da população total, que faz um cálculo proporcional com o resto da Europa. Porque não adianta a gente pegar aqui uma particularidade de um país como o Brasil, né, que se o Brasil quiser declarar guerra aos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos sabem onde está cada navio do Brasil, tem inteligência para isso. Politicamente, nosso Congresso é totalmente vendido. O nosso exército hoje não tem capacidade de sair 2 milhas distante do território e sem que os Estados Unidos saibam, inclusive outras potências saibam. A gente está cercado aqui por colônia francesa ao norte. Isso é uma realidade totalmente paralela à realidade da China. E todos os países dominados hoje, seja na forma de colônia, que já são agora a minoria pelo mundo, ou na forma das semicolônias, o que seriam essas semicolônias? Países que administrativamente, né, eles têm um congresso constituído, enfim, uma forma de poder constituída particular de cada um, mas que toda a política posta no posto de comando desse país, ele segue uma cartilha internacional, o que não é a realidade da China. Então, em contraposição a esses dados que, inegavelmente, né, saltam aos olhos, a China ela vinha de uma realidade feudal, né? Então, para você fazer qualquer comparação que você tenha com uma realidade de um país independente, necessariamente os dados já melhoram, e quando se trata de um país de bilhões de pessoas, essa realidade ela faz com que a gente tenha o espanto de observar duas Europas deixando de passar fome. Claro que isso é magnífico. O próprio Marx, né, Lenin, Stalin, Mao, o próprio Mao Tse-tung, que foi o crítico, né, o inventor, que trouxe essa crítica à linha do Deng Xiaoping, não marxistas ocidentais da Europa ou dos Estados Unidos, enfim, ou soviéticos, foi o Mao Tse-tung, é bom ressaltar isso.
que trouxe essa crítica já na década de 60 e 70, com o rompimento lá com a União Soviética. Na verdade, a linha soviética era muito mais próxima ao que a China hoje é, né, e a consequência disso, infelizmente, depois da União Soviética despontar aí por décadas como superpotência, né, em equilíbrio, inclusive, com os Estados Unidos, quando há ainda aquele segundo período ali de consolidação do capitalismo, como era aí, assim, nas particularidades de uma república, né, com várias nações ali em união, ficou mais fácil de fragmentar. A China hoje, ela tem, na verdade, uma superação em diversos aspectos do que foi o revisionismo soviético, né, do seu desenvolvimento econômico, e que claro, é uma questão que pode se observar como positiva para o governo chinês, por exemplo. E agora, eu acredito que não para a população chinesa, porque a concentração de renda, por exemplo, é um critério dos mais válidos para você observar a questão de distribuição, quando a gente fala de socialismo, particularmente. Agora, dentro de uma economia capitalista, claro, é um modelo que você observa, e a gente vindo do Brasil, né, onde você não tem o mínimo de independência econômica, realmente salta os olhos. Só para finalizar, para a gente passar para esse último ponto, né, que a gente já bateu em 1 hora, e pelo visto vai ter que se estender um pouquinho mais a live. Essa questão da corrupção foi interessante que o Rafael colocou, mas eu acho o seguinte, essa é uma definição, né, convencional do que a gente tem de corrupção. Foi o Vitor, na verdade, que colocou essa questão dos bilionários que são punidos por crimes de corrupção. No socialismo, o que se convence como corrupção, na verdade, é a exploração do homem pelo homem, né, da mais-valia. E que isso não é visto como crime na China atual. Com todas as ressalvas que todo mundo fez aqui, que eu concordo em parte, em outras até na completude da questão, mas, por exemplo, a corrupção em si é até um debate que a gente trouxe para o Brasil. O que é a corrupção frente a questões que, na verdade, geram todas as engrenagens que fazem da corrupção como forma clássica, essa genérica que a gente conhece, ser só o resultado, né, posterior. A corrupção clássica, que é punida pela China, ela nada mais é que consequência do sistema que ela hoje adota. Uma questão fundamental. Você trouxe um monte de questões, né? Eu queria só comentar, aliás, avisar o pessoal, o Jacques tem outro compromisso, né, Jacques? A hora que você tiver que ir, tá beleza, tá, meu camarada? Fica à vontade, só se despedir. Beleza. Tá, não te atrasar, porque a live tá boa, a gente tá com audiência boa, então a gente vai postergar mais um pouquinho, né? Ficar mais uns 15 minutos, 20, para a gente concluir nosso debate. Eu só queria comentar nessa questão de se a China é capitalista ou socialista, que primeiro que eu também não sei a resposta certa, porque isso é muito complicado. Aliás, eu conheço pouca gente que tem autoridade para afirmar que é ou que não é, né? Porque é muito complicado, nós ocidentais sabemos muito pouco da China, e eles com razão nos desprezam no sentido de eles não vão ficar lendo o que o intelectual francês está achando deles, porque eles não estão ligando para isso. Mas é importante dizer o seguinte, embora a China tenha aberto a sua economia para o capitalismo, e de fato hoje a economia privada seja maior do que a economia estatal ou de cooperativa, porque, vamos lembrar, tem também a economia socialista na China. No campo, particularmente, você tem muita propriedade comum. Você tem empresas pequenas que são cooperativas, você tem muitas empresas estatais. As maiores estatais do mundo são as estatais chinesas. O maior banco do mundo é o banco estatal chinês. A China tem toda uma política de priorizar as empresas estatais. E desde que o Xi chegou ao poder agora, ele tem adotado uma política muito que pelo menos se apresenta como de retorno às origens do socialismo, embora eles não tenham apontado de modo algum para restrição da atividade capitalista na China, de forma alguma. Isso está ajudando a China a se desenvolver, ele vai continuar utilizando. Mas políticas de tacar mais imposto em cima dos ricos, coisa que a gente não faz de jeito nenhum, os países capitalistas não fazem de jeito nenhum. Eles estão fazendo mais. Outra política de ampliação da seguridade social, que sim, a gente pode dizer que são plenamente políticas de um estado de bem-estar social dentro de uma lógica burguesa. Perfeitamente, eu poderia encarar totalmente desse modo. A gente não sabe exatamente o que é. Agora, tem toda uma política de priorizar o desenvolvimento tecnológico, tem muito investimento em ciência e tecnologia. Para você ter uma noção, a China sozinha investe hoje mais em energias renováveis do que toda a Europa junto, e ia acrescentar 50% no andar o que a China gasta em tecnologia renovada, embora a China seja o maior poluidor do mundo. Paralelo a isso, é o país que mais investe em energia
renovável. Então tem toda uma política de priorizar, quando tem um desenvolvimento tecnológico, primeiras empresas a receber essa tecnologia são as empresas estatais. Então tem-se uma política de priorizar as empresas estatais. Em várias áreas da economia, o Estado tem mais de 50% da atuação. Em todas as empresas chinesas tem um comitê do Partido Comunista. O caso do Walmart, aí eu vou copiar o Jones Manuel, que eu vi ele falando isso, achei incrível. O Walmart cria nos próprios Estados Unidos toda uma política anti-sindicato que, na prática, ele impede que tenha sindicatos no Walmart. Na China, o Walmart chinês está lá, a China permite o Walmart chinês, mas tem o sindicato e tem o comitê do Partido Comunista no Walmart da China, mesmo que eles não queiram isso. Então, só para dizer que embora tenha um capitalismo que é mais de 50% da economia, a atuação do Estado é bem importante e mesmo a parte privada tem um forte controle do Estado, sabe? Acho que é um ponto importante para se comentar. Mas aí temos a questão geopolítica também atual hoje, né, gente? Da China com os Estados Unidos. Tem muita gente comentando aqui do imperialismo da China na África, através dos empréstimos. A China teve uns conflitos com a Índia agora recentemente, que o Vini estava me contando. A China está construindo ilhas artificiais no Pacífico, ao ponto de o Vietnã hoje, a China tem adotado uma política agressiva no leste da Ásia, podemos falar assim, que fez com que, inclusive, o Vietnã, um país oficialmente também comunista, seja um aliado geopolítico hoje dos Estados Unidos contra a China. A gente vê que o mundo é muito mais complicado do que bem contra o mal, capitalismo, socialismo, enfim. Como é que vocês veem essa geopolítica, simples assim. Imperialistas, né, que são chamados de imperialistas da China. Vocês veem a China desse modo ou não? Como é que vocês veem? Rafa, vai lá. Eu acho que quando fala de geopolítica, né, trazendo o debate para esse campo, tanto esquerda quanto direita, mas eu falo como alguém da esquerda, acho que para a gente isso é mais pungente, deveria tirar completamente o argumento moral desse tipo de raciocínio, porque não faz sentido algum você separar o bonzinho contra o malvado, o ruim contra o herói, sabe? O que você tem são soberanias nacionais, exato, debatendo seus interesses, colocando as suas pautas na agenda programática do seu país. Se o país não tem agenda programática, pior para o país, acho que é o caso do Brasil, não tem nenhuma, pior para a gente, deveríamos ter. E aí, cara, você vai para as negociações, né? Cada país vai usar as ferramentas que tem para poder colocar os seus interesses em primeiro lugar. Enfim, o que você tem é isso. O que a China faz é isso também. Eu vi que uma das perguntas foi referente à presença da China na Índia, no continente africano como um todo. Eu sugiro um exercício de raciocínio. Inverte a polaridade. Você tem algum país, né, do continente africano com o mesmo poder econômico, social, político, bélico que a China tem. Faria a mesma coisa para defender os interesses da sua população. Se não faz, perderá o status que tem. Porque dentro da configuração geopolítica que nós temos, é assim que as coisas funcionam. E é por isso que no começo do debate que eu coloquei da live, levantei o tema. Se a China não exerce um socialismo dentro do possível. O Vini colocou algumas questões referentes ao que se chama de corrupção, em contraponto à visão marxista. Eu comentei em outra live, algumas semanas atrás, de que eu acho que a gente tem que voltar a ler Marx, principalmente a esquerda, né, que tem lido pouco Marx e lido muito marxista. Temos que voltar a Marx, mas fazer uma leitura crítica. O Adorno e o Horkheimer nos anos 40 estava dizendo, a revolução proposta pelo Marx não chegou, a gente está em 2020, não chegou ainda. Talvez nunca chegue. Talvez a gente tenha que colocar isso no debate. Talvez a gente ficar nesse debate romantizado de que a exploração do trabalhador é a verdadeira corrupção, será só um debate teórico. Prático, isso nunca vai chegar a acontecer. Estamos em 2020 e não chegou ainda. Há algum motivo para isso, que é o que toda a teoria crítica vai tentar responder, né, baseado no que eles chamam de um déficit sociológico. Vão para o campo, vão para a sociedade, fazer análise de dados e ver o que está acontecendo. Começa toda uma tradição teórica nesse sentido. O que a China faz é o que qualquer país, nas suas condições, faria se inteligente fosse no campo geopolítico. Porque se assim não for, perderá o status que tem. E perdendo o status que tem, voltará ao século da humilhação. Né? Eles sofreram na pele o que outras potências fazem quando têm o poder de fazer. Assim como a gente sofre hoje. Né? A gente virou um quintal dos Estados Unidos por algum motivo. Né? Durante o governo Lula e Dilma, a gente teve um respiro de soberania. Bom, acabou essa fase, voltamos agora, onde o soldado americano, sei lá, um general americano fala
que o Brasil paga algum fulano de tal lá do exército para servir o cara. Porra, pelo amor de Deus, né, gente? Vai pro inferno. Eu prefiro muito mais um país que coloca, né, a parada na mesa e se faz valer os seus interesses do que o que a gente tem aqui, sabe? Quintal estrangeiro, pelo amor de Deus. É geopolítica, gente, pelo amor de Deus, é realpolitik. É muito mais duro. É duro. Já que teve que sair, tá, gente? Só para explicar a vocês, foi um erro, não, ele precisou sair porque ele já tinha outro compromisso. Vamos nós três aqui, né? Vini, o que você acha dessa questão geopolítica da China com os Estados Unidos? Em diversos pontos eu concordo, né? Em primeiro lugar, assim, esse ponto ressaltado sobre a questão da geopolítica é interessante porque realmente uma coisa é você debater a questão da expansão de um país, a soberania nacional, quem está impondo a quem está sendo imposto, e outra coisa é você debater o socialismo dentro de um certo país. Então, de uma maneira geral, eu realmente concordo. Eu preferia viver numa China que no Brasil, essa é a realidade, né? É indiscutível isso, nós vivemos num país que é subjugado, não coloca nada dos seus interesses no primeiro plano. Você pode ver aí, a base de Alcântara foi entregue, os Estados Unidos está na nossa Amazônia fazendo o que quer, a Vale foi privatizada, então isso é uma coisa já histórica, né? Agora, tem uma questão que é o seguinte: a partir do momento que o capitalismo ele se desenvolveu e chegou na sua fase imperialista, né, e aí você pode considerar, de certa forma... Opa, teve um problema com o Vini, isso acontece. Daqui a pouco ele volta. As pessoas estão acostumadas. Ele tá caiu um problema de internet. Deixa eu botar você na tela também. Peraí. Tá, voltou. Caiu problema de internet. Daqui a pouco ele volta. E a gente está com uma audiência boa. A gente vai até ficar aqui mais um pouquinho, se o Rafa também tiver tempo. Né? A gente aí. O debate que eu também estou aqui. É um assunto que eu gosto, adoro falar sobre China. O Vini aí, voltou. Acontece. Fala aí, Vini. Continua a ter raciocínio. Não, sim, eu estava falando sobre o desenvolvimento do capitalismo, né? E a partir do momento que você colocou, foi colocado no mundo uma realidade que é o seguinte: os países se dividindo entre nações desenvolvidas, independentes, economicamente, militarmente, e uma outra porção majoritária de países que são dominados por essas potências centrais, né? Aí você discute qual é a realidade possível fora desse plano. A realidade possível, aproveitando até a fala do Rafael sobre a releitura de Marx, né, e retornar para observar se realmente aquilo que Marx propôs, de certa forma, algum dia foi seguido em algum lugar. Acho que a grande diferença dessa exploração, digamos assim, no capitalismo e no socialismo, e aí a gente precisa fazer aqui um paralelo, que o comunismo é diferente do socialismo também, né, é que essa exploração do trabalhador, que se dá, sim, de certa forma, em ambos os regimes, né, no capitalismo, ela é feita para a propriedade privada. No socialismo, ela é feita para o Estado, porém, desde a condição que esse Estado esteja, assim, majoritariamente representado pelo proletariado. É a característica fundamental do socialismo. Se a gente colocar que a China tem, sim, um socialismo que é paralelo a isso, mas adequado a essa realidade, beleza, só não é o socialismo marxista. Acho que até se convence, acho que seria até um ponto em comum nosso, né? Só não seria o socialismo marxista. O socialismo existe antes de Marx, né, como terminologia, muito antes, seus derivados e tudo mais. Então, o socialismo marxista, ele existiu, sim. Você pode observar isso em diversos períodos da União Soviética, antes, inclusive, do Nikita Khrushchev, na própria China, do Mao Tse-tung. É interessante a gente observar que na transição, os maoístas foram presos ou dizimados. Até hoje, inclusive recentemente, a gente estava até tendo aquele debate no Facebook, eu levantei alguns links, né? Aí você desconfiou que fosse, falando com o Vitor agora, que fosse sobre a questão de Hong Kong, né? Da China perseguir manifestantes e tudo mais. Falei, não, há pontos e pontos a se discutir aí. Primeiro, a postura da China, particularmente, na minha opinião, sobre Hong Kong é justíssima. É um território histórico ligado àquela região, está sendo agora influenciado por uma ocupação histórica inglesa, né? Tal como a Inglaterra fez ao lado ali com a Irlanda, né? Que virou Irlanda do Norte. Olha o que foi uma postura não autoritária sobre o inimigo, né? Fazendo uma contraposição, o que deu na Irlanda, virou Irlanda do Norte. A Irlanda, né? A outra Irlanda que continuou, hoje ela
tem um parlamento que é totalmente submisso ao que a Inglaterra faz, muito mal faz alguma coisa interessada para si. Agora, a contraposição que eu gostaria de fazer é justamente essa. Sob o ponto de vista do socialismo marxista, né, e aí, independentemente de características nacionais, o socialismo marxista ele é plenamente capaz de compreender esses avanços e características peculiares. Agora, tem pontos elementares aí, né, mesmo a gente tratando aqui de geopolítica, que a gente pode considerar, porque a consequência disso tudo é a interpretação do marxismo, que se vê em prática, que é o quê? O mundo hoje se divide, né, numa pequena porção de potências exploradoras e uma grande maioria de países dominados que não têm condições, né, a princípio, de disputar, vamos dizer assim, um livre mercado ou coisas do tipo, porque são dominadas ou no seu Congresso, ou no seu parlamento, né, ou militarmente, ou com botas dentro do território mesmo. E aí, eu concordo plenamente com o Rafael, só para finalizar aqui, que eu estou postergando muito. Concordo com o Rafael. Essa análise sobre geopolítica, né, tem que ser levada de uma forma séria. A moral que a gente tem aqui no Brasil tem que ser deixada à parte, mas é inevitável. Essa questão, o debate ideológico sobre esse tema, ele é presente, ele é pertinente, e se aplica dentro da realidade chinesa, tal como na realidade chinesa, na realidade brasileira, Yankee, da Europa, da Rússia, antigamente ou agora, ela se mostra bem capaz de traçar algo próximo do que seria, né, a realpolitítica, vamos dizer assim. Muita gente está comentando aqui a questão das ilhas chinesas que estão sendo construídas ali no leste asiático e das posturas imperialistas da China na África através dos seus empréstimos, investimentos. A China investe muito na África. Aliás, a região do mundo que a China menos investe provavelmente é a América, né? Porque a gente, como a gente estava conversando aqui, a gente continua sendo quintal dos Estados Unidos, uma subcolônia, embora a gente seja o quinto maior país do mundo. A gente é uma subcolônia dos Estados Unidos. E, então, assim, mas se a gente for pensar em Ásia, particularmente, leste asiático, tem uma influência, um predomínio chinês muito grande, na África também, e tem se questionado as posturas imperialistas da China ali no leste asiático, só que tem um porém também, que eu queria pontuar. As principais cidades chinesas, a riqueza chinesa está no litoral, está na costa leste, que foi onde começou as zonas econômicas especiais. As outras grandes cidades chinesas, Xangai, Pequim, Shenzhen, Hong Kong, todas são no litoral, todas são beirando o litoral. Se a China não tiver um mínimo de controle, soberania militar ali naquele entorno que proteja as suas cidades, ela está completamente vulnerável. Então, em termos geopolíticos, ela se expande na intenção de se proteger. Né? Também não estou defendendo que posturas imperialistas, de fato, pelo direito internacional, o que a China está fazendo de construir ilhas em águas territoriais de outros países e dizer que agora isso aqui é meu, é uma agressão, é uma postura imperialista, é uma postura agressiva, que viola a soberania, inclusive, não só das Filipinas, como também do Vietnã, um outro país socialista. É importante dizer isso, o Vietnã hoje é um aliado geopolítico dos Estados Unidos contra a China. Né? O mundo é complicado de se entender. Então, tem tido essas posturas também. A China teve conflitos com a Índia recentemente, tem base, está começando a construir bases militares em outros cantos do mundo. Quer dizer, será que daqui a 20 ou 30 anos a gente vai ter uma China imperialista como é os Estados Unidos hoje? É uma questão para a gente pensar, né? Fala, Rafael. Nesse debate que eu tive com um rapaz que eu esqueci o nome do cara, o cara é genial, assim, inteligentíssimo. A gente comentou sobre o rapaz que chegou agora na live, ele faz um mestrado em filosofia em Hubei, na China, né? Filosofia taoísta. A gente comentou sobre esse assunto, assim. Em nenhum momento da história a gente teve a troca de comando de potência econômica do mundo sem guerra. A gente nunca teve. Todas as trocas de potências econômicas do mundo foram precedidas por uma guerra. Sempre que uma potência abre o seu posto e uma outra toma, você tem uma guerra acontecendo. Se a história se repetir como provavelmente se repetirá, né, sendo catastrófico, né, aprendendo com o passado para a gente poder fazer algum tipo de perspectiva para o futuro, haverá um conflito bélico em algum momento entre Estados Unidos e China. Está se ensaiando isso no campo tecnológico, no campo comercial, as tensões, enfim, se colocam aí, e a possibilidade de uma guerra de fato, ela existe, a história nos ensina. Talvez a China tenha colocado isso, né, feito essas ações, visualizando esse futuro, que ele é palpável, ele é real, não é ser catastrófico, não.
Isso é ruim para a humanidade, mas é uma realidade colocada. O Rafael apoia isso? Não apoia. Acho que você concorda com o Vitor. Isso é uma medida imperialista. Você, tipo, ultrapassar o negócio, colocar enfim, ilhas, né, no território dos outros. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Agora, vou voltar para o ponto que eu coloquei anteriormente. Vamos falar de geopolítica real? Isso é praxe. A China não está... todo mundo faz isso. A China não inaugurou algo novo, né? E talvez queiram colocar na testa da China o rótulo de malvado, de terrível, porque ela carrega um socialista no nome, um socialista chinês no nome, né? Assim como, por exemplo, estou fazendo com a Huawei, né? Né? O primeiro vice-presidente no Canadá só para poder atrapalhar, mostrar, né? Do tipo assim, a empresa chinesa de tecnologia rouba informação da gente. Parece que todo mundo esqueceu o que foi a eleição americana com a Cambridge Analytica, né? Parece que todo mundo esqueceu que a nossa presidente democraticamente eleita estava sendo espionada pelo serviço de inteligência americano. Parece que, de repente, só a China faz isso, né? Só o governo chinês que tem essa suspeita pairando sobre si. E a China inventou espionagem eletrônica. Sim. Facebook não existe, WhatsApp, Instagram, nada disso. Roubo de dados, né, Vini? Roubo de dados pela internet, não é nada disso. O Vini teve dados roubados recentemente por questão de hacker e tal. Quer dizer, parece que a China inventou tudo isso. Sempre teve. Né? Parece que o Zuckerberg não está ouvindo a gente aqui, né? Um beijo para ele, enfim. Pô, cara, por favor, gente, não vamos ser inocentes, né, velho? Acho que esse é um ponto que eu discuto muito com o pessoal da esquerda, que é quando você traz a moralidade para esse tipo de campo, né, você coloca assim, mas a China, por representar o socialismo, não devia fazer isso, porque ele é malvado, imperialista. Pô, moralmente falando, eu concordo. Mas como dizia Maquiavel, a política não tem outra moral. Exato, cara. Se ela não faz isso, se ela não faz isso, mês que vem aparece um bombardeiro americano e uma democracia pro chinês, cara. Essa questão geopolítica é fundamental, que muita gente inocente, às vezes bem intencionada, né? Sim, faz essa discussão. Tipo, olha, tem posturas imperialistas lá no leste asiático? É inegável, gente. Você constrói ilha no território dos outros, é inegável. Agora, é uma questão geopolítica. O do outro lado está os Estados Unidos. Está chegando o momento desse confronto que a gente, pelo que a história falou, como você disse, vai chegar um ponto militar, né? Espero que não, a gente é idealista, não quer que tenha guerra, mas enfim, tá colocado isso, né? Tem conflito tecnológico, comercial, o militar é logo ali. Exato. Mas enfim, a gente tem que analisar esse contexto. Tem uma disputa com os Estados Unidos e a China vai continuar crescendo, a China tem espaço para continuar crescendo. O crescimento chinês é sustentável. Aliás, tem um mito de que a China continua crescendo fazendo produtos vagabundos de R$1,99 para vender no camelô para gente. A China já superou isso, tem uns 15 ou 20 anos já, que as pessoas ainda estão atrasadas. A China produz coisas de altíssima tecnologia, está comprando empresas alemãs, americanas, está com tecnologia de ponta, já tem a melhor tecnologia 5G do mundo, tem a melhor tecnologia em um monte de coisa do mundo. E, para você ter uma noção, essa tese de que a mão de obra chinesa é baratíssima, que a China cresceu com o trabalho escravo, isso aconteceu de fato no momento nas empresas capitalistas no leste da China, nas zonas econômicas especiais. No entanto, os salários médios na China já superaram os salários brasileiros. Muitas empresas que produzem coisas de baixo custo, de baixo valor agregado, não vão para a China. 2014, né? Tem já alguns anos isso. Empresas que produzem coisas como bola de futebol, roupa, coisas de baixo valor agregado, vai para a Indonésia, vai para o Vietnã, vai para Filipinas, porque a mão de obra é mais barata. A China já está focando em outro ramo. Então, essa tese de que a China até hoje vive de coisas de baixíssimo valor agregado é uma ignorância sobre a China. A China está disputando com a Alemanha, Estados Unidos, Japão em termos tecnológicos. E o que ela fez na sua história não é nada diferente do que outros países capitalistas, até os ossos, fizeram. Porque vamos lembrar que o Brasilzão aqui, Estados Unidos, capitalista velho de guerra, é que usava trabalho escravo negro, né? A gente não vamos esquecer que a fortuna dos países europeus, norte-americanos e até aqui das Américas não foi construído com roubo de mão de obra, com assassinato, com estupro, com violência, sabe? Se for comparar e botar na balança a desgraça que países europeus e Estados Unidos fizeram com a própria população e o que a China faz, olha, a China teria que piorar muito o seu regime para poder empatar com os Estados Unidos. Até hoje a China não causou guerras, a China não invadiu ninguém, não fez nada de... Realmente, tem posturas imperialistas. Agora, comparando com os Estados Unidos no século... Agora, tem que piorar muito.
né, nesse período principalmente no pós-União Soviética, né, no período de 91 até agora, a gente tem um mundo unipolar. A gente tem os Estados Unidos mandando e desmandando no mundo, fazendo o que quer. O momento agora que a gente está vivendo do coronavírus é um marco, acho que a gente pode anotar o ano de 2020 como um marco em que você vai ter um mundo bipolar, Estados Unidos e China, com a tendência no futuro de poucas décadas, ter a China como uma potência, enfim, de fato bem maior que os Estados Unidos aí, em 20 anos. Aí tem essas questões das posturas sobre o imperialismo chinês, como a gente vê isso, a gente apoia isso ou não. Essa questão da guerra aí que foi tratada com você, ela é bem polêmica, né? Hoje, a ONU, essas missões de paz da ONU, que na verdade a gente sabe que, na real política mesmo, considerando, são para fins de controle, né, de semicolônias, principalmente na África, algumas na América Central. Hoje, o país que mais injeta dinheiro, né, nas missões da ONU é a China. Já ultrapassou, inclusive, os Estados Unidos. É um dado interessante aí para a gente complementar na discussão, porque o que eu acho preocupante, né, na consideração dessa real política, assim dita, é que a gente pode passar a legitimar, de certa forma, as ações imperialistas como necessidade intrínseca a qualquer nação desenvolvida. Né? Isso não é uma realidade. A realidade dos países que têm a sua burguesia no comando, né, necessariamente, e aí eu concordo plenamente, na China, nos Estados Unidos, França, qualquer outro país que ganhe uma independência, seja lá por qual meio seja, e a sua burguesia se desenvolva de tal maneira, é inevitável. Esse país vai começar a se expandir, seja por crédito, seja por avanço militar, geralmente começa por crédito, né? E aí me preocupa pelo seguinte, eu vejo muito discurso aí que é o seguinte, a China não me parece ainda os Estados Unidos. A China não invadiu 50 países nos últimos anos, né? Ou então, eu nunca vi um massacre como aquele do Iraque feito com o protagonismo chinês, oficialmente, né, com a bandeira chinesa lá levantada, aqueles vídeos de gente sendo degolada, aquela coisa horrorosa que a gente já conhece dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a superpotência hegemônica, né, do globo, e aí não tem nem condições de fazer uma comparação justa com a China, não é justo comparar com os Estados Unidos atualmente. A gente conhece tudo isso dos Estados Unidos porque a gente vê uma nação consolidada nessa posição, né, de superpotência há muitas décadas, e diversas características da China hoje são as características dos Estados Unidos em ascensão. Essa questão dos produtos de qualidade, né, isso por muita... Eu, quando pequeno, o produto de qualidade ainda era o americano, e o chinês era o Xing Ling. Esse era o termo que a gente usava. Eu lembro de ver na televisão gente falando assim, daqui a 20 anos você vai ter um celular com a melhor qualidade, vai ser o chinês. Eu falo assim, cara, não é possível isso, sabe? O chinês é o que está lá no camelô, está lá no calçadão de Campo Grande, é lá que eu compro coisa da China. Né? Então, uma das características dessa expansão, tanto de crédito como de superprodução, né, que não tem vamos dizer assim, fundamentação razoável dentro da materialidade, a superprodução, a crise de superprodução do capitalismo, ela tem um fim que é trágico e que desemboca nas guerras imperialistas, sem dúvida. Essas características, elas são todas características de superpotências em ascensão. Então, eu gostaria de deixar esse ponto ressaltado, fora, claro, de todo o idealismo de crucificar a China ou demonizar a China, até porque fazer isso aqui no Brasil, na verdade, é só alimentar o discurso hegemônico dos Estados Unidos, né? Que é a outra superpotência hegemônica única, que aqui é quem domina o debate, né? E você botar a China aí no debate moral na roda, acho que não facilita muito. É preciso deixar esse aspecto moral de lado, mas não abrir caminho para certas legitimações aí porque senão a gente entra na inevitabilidade. A nação independente é imperialista mesmo. Se o Brasil conquistar a sua independência, o meio que ele vai ter é sair invadindo a Venezuela, a Argentina, Chile, e eu acho que isso é um ponto de retorno eterno para guerras e nova partilha do mundo. É o que a gente tem observado aí nos últimos anos, né? Você tocou num ponto importante, Vini, até porque a gente já está concluindo que a gente está com 1h30 de live, que a gente está com uma audiência boa e está com um monte de pergunta aqui, por isso a gente postergou um pouquinho.
da guerra geopolítica aqui na América. Estamos na América, estamos no Brasil. As informações que a gente recebe vêm das empresas estadunidenses, vêm dos Facebooks da vida, dos Instagrams da vida, das mídias que são totalmente subalternas à mídia dos Estados Unidos. Então, tudo que chega aqui sobre China para a gente, em termos de informação, a imensa maioria, é negativo, porque é propaganda estadunidense contra os Estados Unidos. Os filmes que retratam a China é uma coisa, piada, infantil a propaganda, né? Como, aliás, inclusive eu estou vendo filmes chineses ultimamente, tanto que eu estou querendo entender a China já está fazendo filme chinês aos modos americanos, para fazer propaganda política sua, propaganda militar sua, que a China invade um navio e consegue recuperar, e os chineses são heróis. A gente faz isso também, que é uma estratégia geopolítica. Você investir na arte, investir na cultura para ter o imaginário popular a seu favor, né? Fala, Rafael. No último, como eu falei já nas outras lives, tal, eu pratico artes marciais chinesas, Kung Fu, há 16 anos, né? E eu consumo filme de arte marcial desde que eu me entendo por gente. E toda essa minha vida assistindo filme de arte marcial dos grandes artistas e dos mais obscuros, tal, né? O Bruce Lee, o Jack Chan, o Donnie Yen, o Jet Li, mas tem outros caras também menos conhecidos no meio. O único filme que eu assisti de arte marcial em toda a minha vida, onde o chinês é o herói e o norte-americano é um vilão racista, foi esse ano, que é o último filme da série do Ip Man, que é feito pelo Donnie Yen, né? E no filme, o vilão é um soldado norte-americano racista. E ele desce o cacete no cara. Isso tem uma mensagem cultural gigantesca, meu velho. Enorme. Claro. É propaganda. É propaganda. Não tem nada a ver como a gente é subalterno, né? Eu comecei a ver no Netflix filme filipino, filme japonês, filmes diferentes, porque eu não aguentava tanto ver filme americano, né? Aliás, a gente usa o termo americano, né? Quando na verdade é estadunidense. Cara, aí eu vi um filme filipino que fazia propaganda das suas forças armadas e tal, que a força militar deles conseguia resolver um problema militar lá. Falei, cara, a gente nem isso tem no Brasil. Um filme que coloque as nossas forças militares, tá? Esse ideário nacional de que a gente é potência, a gente é um país importante. Os brasileiros têm vergonha de si próprio, falam que a gente é a pior coisa do mundo, estrangeiro pra gente tem que significar, importado tem significado de coisa boa. A gente baba ovo de europeu, baba ovo de Estados Unidos, não tem nenhum projeto nacional de nada. Mesmo boa parte dos setores da esquerda não tem. Então, assim, a gente vê o quanto a gente está atrás, né? Talvez valha a pena a gente olhar para a China para ver o que fazer, mas fazer o nosso modo, logicamente, né, de desenvolvimento, porque a gente não tem projeto de nação de nada, né? Pessoal, a gente está com 1h31, eu vou passar para vocês fazerem as suas considerações finais, e aí, quando o Vini estiver falando, eu vou estar mostrando aqui as charges deles, eu abri aqui o Google Imagens com as charges que ele fez, para quem não conheceu o trabalho dele, passar a conhecer. Posso te mandar alguma sobre China aí? Pode mandar, eu tento botar aqui na tela. Manda para mim e eu reproduzo aqui. Ok? Beleza. Então eu começo falando e você procura beleza, aí a chave, beleza? Valeu. Vou ouvindo aqui também. Não, cara, é o seguinte, eu vou sendo bem honesto, assim, eu termino a live sabendo um pouco mais sobre o processo, debatendo bastante. Vou ressaltar o que a gente disse, né, desde o começo desse programa, né, live, pense na quarentena, que é a dificuldade imensa que é você ter um conhecimento qualificado e confiável sobre o processo chinês. Eu acho que deve ter ficado bastante claro, assim, o posicionamento de que o marxismo, até acho que isso tudo nós concordamos, né, o marxismo de Marx, né, não dos marxistas, mas o marxismo, enfim, pensado por Marx, o conjunto teórico político marxista na China, ele não faz o mesmo sentido que para um europeu. A China é uma sociedade mais velha, com outros referenciais culturais, históricos, sociais e filosóficos, é importante que se diga, né? Tem outros referenciais, tem uma outra estrutura de organização, e que é difícil encontrar isso no Brasil. Eu recomendo bastante, eu vi que a Irani colocou um link no Facebook, se não me engano, esse link é o trabalho de conclusão de curso dela, né? Ela é formada em Relações Internacionais, ela está aprendendo chinês já há um bom tempo, e de todas as pessoas que eu conheço, eu acho que ela é uma das principais autoridades sobre China que eu tenho contato próximo, assim. Então, se o pessoal se interessar mais, a gente tem contato com ela. Ela manja muito do assunto. E ela admite também a dificuldade que é entender. Se fosse para fechar a régua e chamar a China de socialista ou capitalista, eu acho que não conseguiria enquadrar dentro de uma caixinha fechada, e eu fico com os termos que eles mesmos colocam, que é um socialismo com características chinesas, com uma forte presença do pensamento
confucionista, taoísta. Então, em franca ascensão, é o que eles desejam, é o que eles colocam, ter esse tipo de soberania, enfim, tendo capacidade e recurso para isso. Eu acho que as nações deveriam almejar, né, disputar essas primeiras colocações, porque a sua população local tende a viver melhor. Né? É triste o Brasil ter um território continental, ter todas as condições para estar nesse tipo de situação e a gente se comportar como quintal norte-americano. A consequência negativa disso, e eu concordo nisso com o Vini, a consequência negativa disso é que, dadas as condições com as quais os países constroem as suas relações diplomáticas no sentido de liderança e de soberania, dentro do atual modelo que nós temos, isso inevitavelmente nos coloca em vias de conflito tecnológico, comercial com outras nações. Gostaria que fosse diferente? Gostaria, muito mesmo. Moralmente falando, gostaria. A realidade não é. Não é mesmo. Dentro do que nós temos, é assim que as coisas se colocam. Colocar-se como faixa intermediária, como países, por exemplo, como Holanda, Dinamarca, enfim, países menores que têm a sua soberania garantida, é importante que se diga, tem a sua soberania garantida até o momento em que, por qualquer motivo que seja, dentro desses países não apareça algum tipo de commodity que seja interessante para os Estados Unidos ou para a China. Porque se eles tiverem, seja tecnológico, seja natural, se algum dia algum desses países tiverem algum commodity interessante para qualquer nação em posição mais elevada, a sua soberania está em risco. E é assim que é, sabe? É assim que é. Se algum dia algum engenheiro da Holanda tiver descoberto um método melhor de analisar Big Data e a Holanda quiser preservar essa tecnologia, ela não preserva. Forças exteriores a forçam a abrir essa tecnologia por bem ou por mal. Então, assim, elas não são soberanas. Elas são soberanas até que outras potências assim a classifiquem. Porque o dia que a soberania delas interferir nos interesses dessas nações com um poder maior, a sua soberania vai para o ralo como se nunca tivesse existido. Repito, gostaria que fosse diferente? Sem dúvida. Mas não é. Beleza. Vini, faça aí suas considerações e eu vou mostrando as tuas imagens aqui. Achou? Beleza. Achei. Que bom. Coloquei algumas aí em alguns certos temas favoráveis, né, à postura da China e não contrárias, né? Depende muito da circunstância geral, enfim. Eu acho que esse debate é um debate democrático, cara, porque você vê faltando muito nos debates, principalmente no meio da internet, questão nacional sendo discutida. A gente está tratando aqui de geopolítica, né? A gente liga ao internacional, mas está diretamente ligado à soberania de todos os países. Quem é que influencia quem é que está mandando em quem? No Brasil, que a gente nunca teve uma independência verdadeira, pelo menos eu acho isso, eu analiso dessa forma, né? Desde o Império, o Brasil, na verdade, passou de mão em mão. O Brasil nasceu, como a gente entende, né? Desconsiderando os nativos e tudo mais. O Brasil nasceu no colo de Portugal, passou para a Inglaterra, agora passa para os Estados Unidos e fica dançando de um lado para o outro, né, dizendo que é um Estado soberano e tudo mais, democrático, quando eu acho que o princípio de democracia é o mínimo esse Estado ter soberania. E aí, saindo do idealismo, válido até se discutir a questão de uma China, por exemplo, que ela, no mínimo, né, se a gente for discutir aqui fora da discussão marxista, a China tem independência, consegue garantir padrões de vida muito superiores se comparado a países como o Brasil, que não superaram nem o latifúndio ainda. Essa é a grande realidade. Na China, você não tem hoje grandes concentrações de terra paradas, improdutivas, servindo para interesses escusos. Nos próprios Estados Unidos, você não tem isso. Né? Há muito tempo atrás, os Estados Unidos fez reforma agrária. Então, eu acho que é uma contraposição. Se, por um lado, você tem, sim, que se romper com o que se chama idealismo, para analisar como essas nações independentes elas agem pelo mundo, é necessário fazer uma ponderação aí, que não é o único meio viável, uma independência burguesa aos moldes da China, aos moldes dos Estados Unidos, aos moldes da grande maioria dos países europeus, de que necessariamente em algum momento você vai ter que sair invadindo fulano e ciclano para que você consiga sobreviver. Um grande exemplo disso, e aí eu não estou negando a política inevitável da guerra, né,
é a Segunda Guerra Mundial, né? Quando houve lá a Operação Barbarossa, a União Soviética foi invadida, né? Levava em consideração nossa política de Estado algo diferente da China, mas acabou sendo invadida. De qualquer forma, resistiu a isso, até porque essa alternativa desconexa da realidade material dos outros blocos, né, hegemônicos no mundo, ela necessariamente leva à guerra. Isso é uma inevitabilidade. Fora disso, é idealismo. O mundo sem guerras, com contraposição desse nível, ele não existe. Mas eu não acredito também que a defesa da guerra como política eterna da humanidade, ela seja algo a ser naturalizado, quase como um justnaturalismo, de certa forma. Eu acho que isso não está adequado, na verdade, até mesmo ao termo da real política. Pessoal, a gente já vai ter que ir concluindo. O debate foi muito bom, a gente está com 1h40 de live, a gente não costuma fazer tão longo. É que o assunto está muito bom, a gente está com uma audiência muito boa aqui, um monte de perguntas, de comentários. Tem gente até reclamando que a gente não leu, porque realmente não estava dando para interagir, responder e ler. É um assunto que a gente adora falar, eu já discuti muito com o Vini sobre isso. Aqui na Pensa a gente discute, já escrevi sobre China, tenho estudado sobre o assunto. É um assunto que já de algum tempo, e principalmente daqui para frente, vai se falar muito de China o tempo inteiro, porque a China já é a nova potência global, isso é um fato. Então, pelo menos a gente conseguir entender esse processo, conseguir ver o que eles fizeram de certo, é extremamente importante. E aí, para concluir a minha fala aqui, né, eu tenho uma postura muito materialista nesse quesito, né? Eu vou retomar aquilo que o Rafa falou, que o Rafa gostou, de que eu vou apoiar qualquer governo que tire 850 milhões de pessoas da pobreza. Né? Isso é histórico, não tem paralelo na história da humanidade. Nem a Inglaterra de Revolução Industrial, nem os Estados Unidos no século XIX, início para o século XX, nenhum país teve um desenvolvimento social e econômico tão grande, tão rápido quanto a China. Então, a minha postura é essa, embora, lógico, China é um assunto complexo pra caramba, a gente não falou nem 1% aqui do que dava para falar para a China. Tem muita gente aqui reclamando que chegou no fim e tal. Pessoal, essa live aqui, ela vai estar disponível no Facebook da Pensa Grátis, que é a nossa página, vai estar disponível no YouTube do Jornal Independente, no YouTube do Rede Popular, que é são todos parceiros nossos, então quem quiser vai estar lá à disposição para vocês o tempo inteiro. A gente vai tentar tirar um momento para recortar algumas partes principais e jogar lá. A gente não garante que é daqui do nosso tempo, tá? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Toda quinta-feira a gente tem a nossa live aqui às 7 horas. Eu fiquei mostrando as charges do Vini aqui. Aliás, eu queria reservar, antes da gente ir embora, para o Vini falar em 1 minutinho, 2 minutinhos aí do seu trabalho, das suas charges, divulgar o trabalho dele, que eu acho que é extremamente importante. Vini, eu falo com orgulho, foi meu aluno no ensino médio. Eu não imaginava que ele ia ser uma pessoa grande desse jeito assim. É um dos maiores cartunistas agora da nova geração, faz charges brilhantes. Então vou dar um espaço aí para ele falar do trabalho dele. Fala aí, Vini, sobre você. Então, eu vou aproveitar aqui antes de começar a falar, só para fazer a recomendação, né, que eu acabei me esquecendo de fazer, sobre China, aproveitando que o Rafael também fez. Queria recomendar o site do A Nova Democracia, né, que é um jornal aí que já está indo para 2 décadas já consolidado aqui no Brasil, que particularmente na leitura sobre a China, a minha postura não representa aqui o jornal e nem nada, gostaria só de ressaltar isso, mas que eu acho um veículo, talvez no Brasil, né, de imprensa assim, jornalística independente, talvez com a maior qualidade consegue tratar essa questão, não só na China, como no mundo inteiro. Né? Então, para quem está assistindo, fica a minha recomendação aqui de coração mesmo, vale muito a pena. Meu trabalho começou mais ou menos, quando você deixou de ser meu professor, né, cara? Se não me engano, foi logo em seguida, eu comecei a fazer uma charge no... Foi do nada, é verdade. Eu comecei ali no Facebook, fazendo um desenho aqui, outro ali, zoando, né? Às vezes tinha até coisa meio besta, de grupos pequenos e tudo mais. E do nada explodiu. E aí começou a reivindicação, tem que falar disso aqui, tem que falar daquilo ali. Peraí, nem de tudo eu vou falar, só porque estão pedindo também e tudo mais. Mas aí eu fui, por necessidade, me aprofundando em alguns temas. Outros não tenho ainda, naturalmente, capacidade para debater. Mas
foi o quê? Num período de 1 ou 2 anos, cara, minha página chegou a 80 mil seguidores num lugar, 20 mil no outro, e aí realmente foi derrubado uma vez, né? Foi deletada, é verdade, agora está chegando aos 30 mil novamente. Enfim, o que eu tenho aí nesses, vamos dizer, 5 anos, mais ou menos, fazendo charge na internet, um aprendizado legal, você chega em temas, você observa temas que a princípio não eram nítidos, né, na nossa realidade, como por exemplo, a questão nacional, que hoje acho que é a questão primordial. Acho que acima de discussão de direita e esquerda, e aqui não é um discurso de direita, não, tá? Que geralmente está atrelado a isso, mas acima da discussão moral de direita e esquerda, né, a questão nacional no Brasil ela é vilipendiada, essa é a verdade. E isso foi uma coisa que eu cheguei, tanto por meio de estudo no Jornal Nova Democracia, ressaltando aqui, quanto por meio das charges, né, referências que eu tinha de outros chargistas no Brasil, que é um território fértil para chargista, né? E isso eu acabei ganhando aí de bagagem. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade por esse debate, agradecer a audiência aí também, tudo mais. Agora tem uma ex-aluna sua aí também comentando, né? Que você conhece também. É verdade. Enfim, é isso. Gostei. Eu quero agradecer aqui ao Rafael, a você, ao Jacques também, que já não está mais, mas, em suma, fica aí a recomendação e um pouco do meu trabalho. Quem quiser seguir é @vinolicartoons em todas as redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, sempre Vinoli Cartoons. Beleza. Gente, então vamos concluir aqui. Prazer estar com o Rafael, com o Vini. Vini, só para te contar uma coisa que contar no ao vivo que é mais legal. Várias vezes eu mando os alunos apresentarem seminário, tanto aqui na FATEC quanto na Secretaria Estadual de Educação, e os alunos usam tua charge para ilustrar as coisas, quando vão apresentar trabalho. Várias vezes isso aconteceu. Aí quando eu falo, você sabia que esse cara dessa charge aí foi ex-aluno meu e mora aqui em Cosmo, aqui perto? Eles ficam, sério? Mora aqui perto esse cara? E as pessoas ficam super orgulhosas. Alunos da ETESC. A ETESC para quem não conhece, a FATEC, não é a rede de escolas técnicas aqui do Rio de Janeiro, onde o Vini estudou, que apresentam o trabalho e usam a charge de um ex-aluno sem saber. Aí eu falo, esse cara estudou aqui. Os alunos ficam super felizes, super orgulhosos. Tem que ficar mesmo. É uma coisa que foge completamente do controle, né, cara? De vez ou outra tem uma surpresa, assim. Eu tô buscando uma informação, uma notícia, sem qualquer intenção de achar uma charge e tá lá sendo usada. E é uma coisa... A internet é uma coisa diferente mesmo. Gente, vamos concluir 1h46. Muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Mais uma vez, quem quiser assistir a live vai estar disponível no Facebook da Pensa Grátis, no Facebook do Jornal Independente, no YouTube do Independente Jornal e também do Rede Popular. Tá ok? Todas as quintas, às 7 horas, a gente tem a nossa live aguardando vocês. Até a próxima. Valeu, foi uma boa. Caiu, Vitor, do nada. A gente tá na live ainda, inclusive. Tem que esperar ele voltar para poder colocar. Sim, a gente tá na live. Ele que entrou, né? Ele tem que esperar o Vitor voltar para poder sair. Acontece, né, cara? Pô, paciência. Cara, eu adorei o teu trabalho, viu, Vini? Tipo, faz umas duas ou três lives assim que o